a equipe de arbitragem para Crato e Caucaia. Fique de olho no apito. Rodrigues Júnior é o árbitro da partida. Assistente número 1, Renan Aguiar. Assistente número 2, Josivaldo Pereira. Árbitro central, Rodrigues Júnior. Assistência número 1, Renan Aguiar. Assistente número 2, Josivaldo Pereira. O quarto árbitro é o Jussiando de Souza. Tá legal, Matheus Ferreira, obrigado também, Anderson. Quem tá aqui do meu lado é Pedro Paulo Vieira, o PPV. E aí, Pedro Paulo, só restou o Crato agora para tentar salvar o futebol do Cariri. Boa noite, PPV. Boa noite, Marco Valério, boa noite a todos os ouvintes do Timaço da Vale FM. Pois é, o Crato hoje é toda a região do Cariri. O Crato é a nossa última cartada, a nossa última esperança para tentar termos representatividade na elite do estadual ano que vem. Se o Crato, e é aí que a gente tem que bater na madeira, não subir, será a primeira vez desde 2004, após o retorno do Icasa, dos nossos clubes, que não teremos nenhum clube da região na primeira divisão ano que vem. A gente torce totalmente contra isso, mandando energias positivas para o Crato, que cresceu na reta final da primeira fase, joga em casa, conta com o apoio do seu torcedor, que nos últimos minutos continua chegando em bom número. Foram 1.000 ingressos, já tem um bom número de torcedores do Crato aqui, a torcida Jovem Crato também marcando presença com sua batucada. Daqui a pouco a bola vai rolar e aí a gente espera que o Crato consiga um resultado diferente do Guarani, consiga com o fator casa, com o apoio da sua torcida, ir longe nessa competição e chegar à elite do estadual ano que vem. Tá legal, a opinião de Pedro Paulo Vieira, comentando aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. Aqui vai rolar a bola, saída que favorece o time do Crato, o árbitro da partida fez ali uma corridinha para aquecer ainda mais o senhor Rodrigues Júnior. Tomara que ele possa ter um bom trabalho sem prejudicar nem ajudar nenhuma das duas equipes. Enfim, uma arbitragem bem isenta e que o time do Crato possa desenvolver o seu melhor futebol. Tá ali para bater na bola, camisa de número 11, Pingo. E pelo meu já deu aqui 20 horas, horário previsto para o começo da partida. Quem tá no plantão esportivo, acompanhando tudo pra gente também é o JF, que já cumprimenta os ouvintes da Rádio Vale FM. Aqui vai começar o jogo. Time do Crato colocado à esquerda das cabines de rádio. E olha que chegou muita gente aqui nos últimos minutos. Claro, tá longe de lotar estádio, não longe disso. Mas tem uma presença de público interessante do torcedor cratense, que é muito bem-vindo aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Parece que agora sim o árbitro vai autorizar o começo da partida. Aqui sinaliza para o pessoal do Caucaia, time do Crato também posicionado. Tá lá o Pingo Dalvan para bater na bola. Expectativa total da equipe cratense. E o Suquita, que foi anunciado como lateral esquerdo, tá aqui bem na ponta direita, camisa de número 13. É isso que eu tô identificando agora, Marco Valério. Eu dei uma parada aqui para olhar e identifiquei. Autoriza o árbitro, tem bola rolando para Crato e Caucaia. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Já tem falta para o time do Crato lá pela canhota. Erisson vai se aprontando para a cobrança, para levantar bola da grande área. Falta para o time do Crato, com o primeiro minuto de jogo sendo registrado aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. É lá do outro lado, falta perigosa para o time do Crato. Quem na cobrança, meu querido Matheus? Matheus Bahia e Erisson. Erisson e Negrito, perdão. Falta, portanto, para o time do Crato lá do outro lado. O Erisson nas proximidades, Negrito um pouquinho mais atrás. Time do Caucaia na defesa agora. Vai partir o Erisson para a cobrança. E quem bateu foi o Negrito. Levantou a bola na grande área, tentou o Pingo. A bola vem tocada pela ponta esquerda, pela zaga do time do Caucaia. A bola acaba saindo. É escanteio, primeiro do jogo. Crato começa a partida no ataque, Matheus Ferreira. Primeiro ataque do Crato é escanteio.
escanteio na cobrança, camisa 8, Negrito, da direita para a esquerda. Informação para Alfa Vidros Vidraçaria na Avenida Letícia Pereira. Prepara-se para a cobrança, Negrito, camisa número 8 do time do Crato. Com ele toda a esperança do torcedor do Crato Esporte Clube. Levantamento vai ser feito na grande área. Cruzamento para boca do gol. Chega tirando a zaga. Afasta de qualquer maneira a defesa através do zagueiro Jefferson. A bola volta pelo meio em favor do time do Crato. Bola lançada pela direita. O Crato começa com tudo. Bola com Suquita pela ponta direita. Faz o passe. Entrega a bola para Erison. Dalvan pertinho dele também. Tenta o lançamento na tentativa ali do Pingo. A bola vai sobrando. Tocou na zaga. Mais um escanteio que tenta sufocar o time do Crato. Calcaia no começo da partida. O Crato vem com tudo, hein, Ferreiraço? Na tentativa do Pingo, chutou a bola resvalou na zaga do Calcaia. Escanteio da esquerda para a direita, Negrito. Levantamento vai ser feito na grande área, mais uma vez em favor do time do Crato. Negrito para cobrança. Agora sim vai autorizar o árbitro da partida. Partiu Negrito, bola por baixo, jogada ensaiada, tentava por ali o Pingo. A bola vai sobrando pelo meio, fica trabalhada pelo time do Calcaia. Levantamento feito na tentativa do jogador que é Ailton. Antecipação da zaga do time do Crato. Bom e veterano Guto ganha bem a bola pela equipe cratense. Aqui timaço na Vale FM. Vem outra vez o time do Crato pro câmera ataque. Boa jogada com Pingo. Abriu jogada pela direita. Toca a bola para a Suquita. Cruzou para a boca do gol. Vai sobrando pro Pingo. Dominou, girou, bateu pro gol. Tirou a defesa. A bola sobra do outro lado para Matheus Bahia. Ele tenta a jogada no campo ofensivo do time do Crato. Toca a bola do meio. Chega tirando a zaga. Esaú, ex-Crato, que é da região do Cariri. Bota a bola para a linha lateral. Que começo animador do time do Crato, que acordou a torcida aqui na Arena Romeirão. A bola tocada pela ponta esquerda mais uma vez com o Matheus Bahia. Ele tenta achar espaço para o cruzamento, domina ali na bandeirinha de escanteio, marcação da zaga do Calcaia. Levantamento para boca do gol, aí o baixinho Erison não alcança. A bola sobra pela ponta direita, vem mais uma vez a bola dominada pelo time do Crato com o Suquita, lançou na grande área. A bola volta pelo meio, tenta a jogada, Guto ganha bem pelo time cratense, abriu jogada, só dá Crato no começo do jogo. A bola para Suquita, lançou, entregou pelo meio, vem tirando a zaga do Calcaia. Volta mais uma vez o time do Crato, dominando bola com Foguinho. Ele lança a bola pelo meio, tentou de longe a batida pro gol. Ali o atleta que é o Homer, o Ronald. A bola sobra pelo meio, fica dominada então pelo time do Calcaia no campo de defesa. Pedro Paulo Vieira, que começo esse do time do Crato, PPV. E é isso que a gente espera, Marco. Um Crato avassalador que vai em busca da vitória, já com algumas chances, e o Calcaia sendo acuado todo no seu campo de defesa, com dificuldades para sair. O Crato que joga com 3 zagueiros, se arma muito bem e tomara que seja premiado com gol. Opinião de Pedro Paulo Vieira aqui no timaço da Vale FM. Para a Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da segurança no trabalho da sua empresa. Sigma, do meu amigo Caleb Cajueiro. Alguém chamou em forma? Só para identificar, o Suquita tá pela direita e o camisa 3, Teixeira, tá fazendo o papel de um lateral esquerdo. O camisa 2, Ronald, na zaga, junto com o Foguinho, o camisa 14. Perfeitamente, bela observação do Matheus Ferreira. A bola pelo meio, o Guto ganha mais uma. Que campeonato faz o Guto. Preterido pelo Icasa e tá aí matando a pau com a camisa do time do Crato. Quem tá com a gente também é João Alves Feitosa Filho. Boa noite, JF. Um abraço, Marco, boa noite para você que nos acompanha pelo Timaço. Hoje também tem decisão de campeonato estadual, um dos principais campeonatos estaduais do Brasil. 9h35 da noite, Corinthians e Palmeiras vão decidir quem será o campeão paulista desse ano. Você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale. Aqui o time do Crato não para de atacar. Vem a bola com o Suquita, cruzou para a boca do gol, passa pelo Dalvan. Do outro lado para Matheus Bahia, dominou, tenta achar espaço na grande área, bateu pro gol, bate na defesa. Torcedor do Crato aqui continua apoiando, incentivando. Lateral pro Calcaia do outro lado. Fazia tempo que eu não via um time aqui do Cariri começar
uma partida com tanto volume de jogo, como eu tô vendo o Crato hoje à noite aqui diante da equipe do Calcaia. Parabéns, Crato, por essa postura. Lembrando nossa transmissão do Timaço da Vale FM, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval, pedidos 98842-9514. Lembrando que é jogo único, não há vantagem nem para o Crato, nem para o time do Calcaia, ou seja, teremos que ter um vencedor em caso de empate. Nos 90 minutos, decisão através de cobranças de pênaltis. Tudo isso para você ligado no Timaço da Vale FM. 7 minutos jogados, etapa primeira de jogo aqui, estádio Romeirão. Placar de 0 para o time do Crato, 0 também que é para a equipe do Calcaia, placar do Cariri da Sorte. Lembrando que no próximo domingo no prêmio principal do Cariri da Sorte tem um Onix mais R$5.000 para você no Cariri da Sorte da gente. Bola com o goleiro Josué do time do Crato, ele vem dominando bola para distribuir jogada. Os 3 zagueiros do Crato se posicionam, ele abriu a jogada aqui pela direita com Ronald, faz o passe agora para Negrito, domina a bola pelo time do Crato, lança na peça ofensiva, Dalvan toca de primeira tentando o Suquita, corta a zaga do time do Calcaia, último toque do jogador do Crato, lateral para o Calcaia aqui no campo de defesa, já cobrado pelo Ítalo, já perde a posse de bola, recupera ali a jogada, o time do Crato, a bola vem tabanada com Bingo, abriu jogada pela ponta esquerda, bom lance, vem Matheus Bahia, ele tenta achar o espaço para bater pro gol, vem o corte, vem tirando a zaga, a bola fica com Paulinho, camisa número 10, é o chamado P10 do time do Calcaia, abriu jogada pela canhota pro lateral Ítalo, marcação é feita pela zaga do time do Crato, lateral, a bola sai, favorece o time do Crato aqui no campo de defesa. E aí, meu amigo, tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Geração de energia solar, ligue e fale com o Luciano Carvalho pelo 98123-7956. Eu falei de Gênesis Solar. Conosco também posto Asa Branca, combustível com a qualidade Petrobras no posto Asa Branca, oferecendo sempre grandes promoções. 0 para o time do Crato, 0 também para a equipe do Calcaia. Campeonato Cearense é jogo decisivo que você acompanha no Timaço na Vale. Quem ganhar avança, quem perder fica pelo caminho. Levantamento pela canhota para o time visitante, time da região metropolitana de Fortaleza. A bola vem tocada pelo Jefferson, entrega para Ramon, o outro zagueiro do time do Calcaia, cruza a linha, aquele do gramado, time do Calcaia que tenta respirar um pouco depois de tanta pressão. Adilton domina pelo meio, via marcação, toca para o Isaú, aquele mesmo, né, que foi revelado pelo time do Crato já há algumas temporadas, jogou do Icasa, jogou de outras equipes também aqui da nossa região. A bola vem tocada pelo meio, trabalha a bola o time do Calcaia, lançamento ali na tentativa do Ailton, aliás, do Ailton, saiu o goleirão Josué para praticar a defesa pelo time do Crato. A bola já fica com Suquita. Suquita toca a bola mais atrás, deixa com Ronald, de Ronald para Guto. Time do Crato bem organizado nesse começo de partida. Já já a opinião de Pedro Paulo Vieira aqui do Timaço da Vale. Abertura de jogada pela canhota, faz o passe, entrega a bola para Dalvan. Dalvan volta a bola com Guto, vem tirando a zaga de qualquer maneira. Abriu jogada pela canhota, tentou por ali o Teixeira. A bola vai sobrando para Dalvan, volta em favor do time do Crato com o Matheus Bahia. Tocou em profundidade, saiu ali tranquilo o goleiro do time do Calcaia, o Gabriel. Atenção, torcedor, confira a hora no nosso Timaço da Vale FM. Para você ligado na 99,98 da noite, 11 minutos, a hora em nome de Novo Rio Veículos. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, primeiro tempo de partida, 10 minutos da primeira etapa, 10 minutos do primeiro tempo no placar do Cariri da Sorte, tudo como começou, 0 para o Crato, 0 para o Calcaia. Já temos uma semifinal definida na segundona, o Maranguape vai enfrentar o Itapipoca, primeiro jogo já nesse final de semana. A informação para Casa Com, a casa é sua. Vale FM, Vale FM, Marco Valério.
Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Alô, alô, você desportista, nosso ouvinte na cidade do Crato. Grande abraço, obrigado pela audiência. E melhorou demais o público, hein, PPV? Melhorou sim, Marco Valério. Essa parte da antiga cadeira cativa social aqui do Romeirão, o lado da Polícia Civil está quase lotada. Tomara que o Crato dê alegria a essa torcida. É verdade, o Crato é a região do Cariri, agora tentando voltar para a primeira divisão. Aqui tem lateral para o time do Crato, vai se aprontando para a cobrança Suquita, camisa de número 13. Informação para Diniz Supermercados e canto a canto, em todo canto tem um Diniz sempre pertinho de você, eu falei, Diniz Supermercados. A bola vem tocada para o ataque do time do Crato com o Erisson, domina, faz o passe, entrega a bola pelo meio, tentou por ali o Suquita, lança a bola pela ponta esquerda para Matheus Bahia, marcação de 2 jogadores, cruzou para a boca do gol, Erisson de cabeça, o goleiro fez a defesa, atento Gabriel para pegar no cantinho, Matheus Ferreira. Bola lançada pelo Matheus Bahia na área, tava lá o Erisson, camisa 7, no segundo pau, cabeceou e o goleiro Gabriel defendeu. Bola já reposta, já, né, Marco Valério? Na informação de Ares Motos. Conosco também no Timaço da Vale FM, Rastro Pneus, cuidando do seu carro, cuidamos de você. E tem um show de prêmios para você, cliente da Rastro Pneus, na Avenida Padre Cícero. Jumaz Esportes, a mais completa loja de material esportivo do interior do Ceará. Bola, chuteiras, troféus, camisas e a camisa do seu time do coração. Uniformes também na Rua Santa Luzia, 297 no centro de Juazeiro. Agora 12 minutos da primeira etapa, 0 pro Crato, 0 também pro time do Calcaia. Nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, tem um áudio do jogo para você aqui no Timaço da Vale, no nosso canal no YouTube. Bola disputada pela canhota, chegou por ali Negrito, fez a falta, torcedor do Crato reclamou, mas está marcada a falta pro time do Calcaia. Anderson Luiz. Na verdade o Negrito perdeu o time da bola, acabou perdendo no primeiro lance, no segundo tentou recuperar, acabou fazendo a falta em cima do Ailton, falta a favor do time do Calcaia, placar do jogo 0-0, a informação de Novo Rio Veículos. Manda aqui um abraço especial pro amigo Pelado, tá lá no Crato acompanhando a gente, Bolinha, toda a turma ouvindo a transmissão do Timaço da Vale FM, obrigado pela audiência. Aqui tem falta perigosa em favor do time do Calcaia, vai para a cobrança Paulinho, também por ali camisa de número 7, Andrezinho, para levantar a bola na grande área. O placar é de 0-0, bola que favorece ao time do Calcaia. Prepara-se para a cobrança, então vai autorizar o árbitro da partida. O placar é de 0-0 para você ligado na Vale. Paulinho na cobrança, levantou para a boca do gol, tentou no tumulto, a bola vai sobrando, chega tirando a zaga, o goleirão Josué vai lá também para fazer a defesa. Time do Calcaia que teve seu primeiro bom lance do jogo, hein, Anderson? E assustou, o Ailton teve a chance de tentar chutar a bola bateu, rebateu na zaga do Crato, acabou sobrando pro Josué. O placar do jogo segue 0-0, na informação de Baleia Borges. Vem outra vez o time do Crato pro câmera ataque, movimenta a jogada, Guto toca a bola pelo meio, melhora para Paulinho, o árbitro já paralisa, marca falta, ali o toque do jogador do time do Calcaia, bola que favorece o time do Crato, 0-0 placar do jogo, a bola tocada pela direita, vem outra vez o time do Crato para a peça ofensiva, lançamento para Erisson, ex-atacante do time do Guarani. Ele toca a bola mais atrás, deixa a bola dominada agora com o jogador que é Ronald. De Ronald para Foguinho. Tem Teixeira aberto lá pela canhota. Volta outra vez a bola pelo meio. A saída de 3 aqui desenvolvida pelo técnico do time do Crato. O Guto é quem vem buscar essa bola. Ele retrocede, toca a bola mais atrás, deixa a bola dominada para Ronald. O Crato quer a vitória. O Crato quer a classificação. Torcida cratense comparecendo em bom número esta noite aqui na Arena Romeirão. A bola vem pelo meio, tirou ali a zaga outra vez do time do Calcaia, a bola pelo alto, tenta de cabeça Teixeira, a bola vai sobrando para Foguinho, domina a bola no campo de defesa pelo time do Crato Esporte Clube, placar de 0-0 para você ligado no Timaço da Vale FM, oferecimento Asconte Contabilidade, 22 anos oferecendo soluções contábeis para a sua empresa, a direção é do Adriano Matos, a bola tocada pelo time do Crato no campo de defesa, Negrito recebe pela direita, Simana vai embora para o câmera ataque, marcação da zaga do time do Calcaia,
Calcaia. Ele domina, faz o passe, entrega a bola da frente para o Dalvan, tentou a jogada, tirou ali de qualquer maneira. Jefferson, zagueiro do Calcaia, brigou por ela também. O jogador Adilton, e o árbitro paralisa agora para marcar a falta para o time do Calcaia. Juizão deu falta do ataque do Crato, Matheus Ferreira. Foi falta do Pingo no momento do ataque do Crato. Falta para a equipe do Calcaia. Camisa 7 na cobrança, o Andrezinho. A informação. Chamar um pouquinho a atenção para ele, para o jogo, gesticula. A carreira que ele deu aqui antes da bola rolar para chamar a atenção também. Todo mundo observou. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. 8 da noite, 16 minutos na Arena Romeirão. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Pra você ligado no timaço da Vale FM, 17 minutos do primeiro tempo, 17 minutos da primeira etapa do placar do futebol show do timaço da Vale FM. Para Cariri da Sorte, 0 para o Crato, 0 também pro time do Calcaia. Série A do Brasileirão começa no próximo sábado com 6 partidas. A estreia do Fortaleza será sábado, 18h30 na Arena Castelão, contra o Fluminense. A informação para Casa Com, a casa é sua. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Marco Valério. Aqui desce perigosamente o time do Crato pela direita, domina Ellison, ele faz o passe, entrega a bola mais atrás, deixa com Suquita, volta a bola pelo meio para Guto, vem dominando a jogada, o time do Crato bem melhor no jogo, já fala o PPV, a bola vem tocada pela ponta esquerda, Teixeira domina, faz o passe de primeira, toca a bola para Foguinho, aí ele lançou errado, cortou o Esaú, a bola vai sobrando para Ailton, o árbitro mandou seguir o lance, Negrito domina a bola pelo time do Crato, faz o passe para Ellison, lançamento pela ponta direita, deixa com Matheus Bahia, cruzou para a boca do gol, afasta a defesa do time do Calcaia, a bola vai sobrando pelo meio, volta outra vez em favor do time do Crato, de longe o Matheus toca, mais atrás começa tudo de novo aqui no campo de defesa, já a opinião de Pedro Paulo Vieira, tá 0-0 o jogo, a bola com Guto trabalha, veterano atleta, já jogou inclusive pelo time do Calcaia, e aonde não jogou o Guto no futebol cearense? Acho que só não jogou no Ceará, vem o Crato, bola pro Pingo, dominou, cruzou pra boca do gol, bate pro gol, Teixeira. Aí faltou o cacuete do atacante, né, Matheus? Pois é, Marco, na tentativa do Matheus Bahia, lançou na área, chegou o Teixeira todo errado, acabou chutando para a linha de fundo, tiro de meta para o Calcaia, camisa 1, Gabriel na cobrança. A informação é em nome de Cariri da Sorte. E o ouvinte da Vale que está em casa está ouvindo o torcedor do Crato que não para de gritar, não para de incentivar. E vai agora o árbitro da partida ali chamar a atenção do Gabriel. Pois é, o Gabriel fez uma cerinha, o árbitro reclamou, ele botou a mão na coxa como se estivesse sentindo. É o famoso Miguel, Marco Valério, mas segue o jogo, bola já rolando. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da segurança no trabalho da sua empresa na Sigma. Aqui timaço na Vale FM, 0 para o Crato, 0 também para o time do Calcaia. Levantamento pela canhota, vem outra vez o time do Calcaia para o câmera ataque, bola com o Paulinho, tentou uma jogada, insistiu aqui pela ponta esquerda, Andrezinho, melhor para a zaga do time do Crato, vai ganhando com Suquita, ele lança a bola mais atrás, deixa a bola trabalhada com o goleirão Josué, que lança a bola pelo meio, a bola vai sobrando agora em favor do time do Calcaia, bem na linha divisória do gramado com o zagueiro Ramon, domina, toca a bola pela ponta esquerda, deixa trabalhada com Jefferson pelo time da região metropolitana da capital cearense, ele retrocede mais atrás, entrega a bola agora pro goleiro Gabriel. Pedro Paulo Vieira, lhe agrada essa postura do time do Crato no começo da partida, PPV? Agrada e agrada muito, Marco, porque o time do Crato diminuiu um pouco a intensidade, não transforma a intensidade em afobação e vai construindo aos poucos o seu possível gol. O Crato manda nas ações do jogo, o Crato tem as melhores chances, o Josué ainda nem trabalhou, 21 minutos quase, e a gente espera que esse gol do Crato venha logo
para que a torcida presente em bom número, e acho que você perdeu a aposta, JF, para o Delton Sá, torcedor do Crato compareceu à Arena Romeirão e merece ver o Crato, porque é toda a região do Cariri sendo representada e torcendo pelo acesso do Crato. E parece que chegou quase todo mundo no mesmo horário, na mesma hora, porque até meia hora antes da partida a gente quase não tinha ninguém aqui na Arena Romeirão, e de repente aqui essa parte do lado da imprensa está quase lotada pelos torcedores cratenses, que são muito bem-vindos aqui na nossa Arena Romeirão. Agora tem falta perigosa para o time do Caucaia, partindo para a cobrança, bateu Andrezinho, bate pro gol em 2 tempos. Josué para fazer a defesa. Anderson Luiz. Aonde está você, Anderson Luiz? Oi, Anderson. Daqui a pouquinho um novo contato com o Anderson Luiz aqui no Timaço da Vale. A bola vem tocada pelo time do Crato, tentou Teixeira, avança, se não vai embora para o campo de ataque, bate pro gol. Bateu muito forte, porém sem direção, mas valeu pela força de vontade do Teixeira, que saiu lá da defesa para avançar para o ataque, hein, Ferreiraço? Marco, o Teixeira também tem atuação como volante. Então ele está fazendo ali, tanto na lateral esquerda, como se o Crato não tivesse lateral esquerda. E está fazendo um coringa ali, na lateral esquerda, como volante, ajustando o Guto, e ele tem sempre atacado. Mais um ataque no meia-lua, ele chutou, a bola foi para cima, para fora, lá vem o Crato. Outra vez o time do Crato vem pro ataque, tentativa por elevação, passe ali do Negrito, devolve a zaga do Caucaia, a bola volta pelo meio, fica trabalhada com o Andrezinho, brigou por ela, melhor então pro jogador que é o Negrito pelo time do Crato, na segunda jogada perde, bola, recuperação do Ailton, avança, sai embora para o ataque, falta, o árbitro paralisa e vai pintar, Anderson Luiz, o primeiro cartão amarelo do jogo. Se pintou o cartão Madeireira Beira-Rio na informação, camisa de número 8 do Crato, do Azulão da Princesa, o Negrito, na verdade. O Negrito se pintou o cartão Madeireira Beira-Rio na informação, acabou matando o ataque do time do Caucaia e recebeu o cartão, Marco Valério. Tá legal, Negrito, camisa de número 8, primeiro cartão amarelo do jogo, primeiro cartão em favor da equipe do Caucaia, porque de qualquer forma deixa um jogador do Crato ali pendurado. Um abraço pro amigo Bá, é o José Maurício, grande Bá, tá ligado com a gente aqui na Arena Romeirão. Alô Bá, obrigado pela companhia. Alfredo Benício também ligado com a gente. Levantamento da grande área pelo alto, sai Josué para praticar a defesa. 23 minutos, primeiro tempo de partida, placar de 0 para o time do Crato, 0 também para a equipe do Caucaia. Você ligado no Timaço da Vale FM. Lembrando, de segunda a sexta-feira, às 18 horas e 5 minutos, tem programa Vale Esportes, o programa que é referência no rádio esportivo da gente. Trabalhamos com o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade, amor à nossa cidade. Time do Crato no ataque, tentativa do Daldan, cortou ali a zaga do time do Caucaia. A bola sobra pelo meio, fica trabalhada com Douglinhas, lança a bola mais atrás, deixa a bola dominada, colocou um Boró, volta pelo meio para Adilton, bom volante do time do Caucaia, abriu jogada pela ponta direita, Paulinho faz passe ali para o Boró, brigou por ela, desce pela ponta direita, marcação da zaga do time do Crato, a bola vai sobrando no campo de defesa com Teixeira faz o passe, entrega a bola para Guto, vem outra vez o time do Crato para o campo de ataque, aqui você acompanha tudo com muito mais emoção, lançamento pela direita, vem para o ataque, trabalha a Suquita pelo time do Crato Esporte Clube, domina, faz o passe, toca a bola no campo de defesa, deixa a bola trabalhada para Guto, domina, faz o passe, levantou, bola do outro lado, deixa a bola dominada com Matheus Bahia, vem o atacante do time do Crato, puxa a bola pelo meio, tenta a jogada, ele faz o passe mais atrás, deixa a bola dominada com Foguinho, time do Caucaia, todo no campo de defesa, os 11 jogadores do Caucaia, aqui na retranca, só dá Crato no jogo, vem a bola com Erisson, lança a bola, deixa a bola dominada, buscava ali a chegada do Teixeira, que abandonou a lateral esquerda, tá jogando de volante agora, a bola com o Ronaldinho, abriu jogada para a Suquita, trabalha a bola pelo time
do Crato aqui no campo de ataque, com Erisson agora, desenvolve a jogada, movimenta o lance, toca a bola no grande círculo central, deixando com Guto, recebe o Guto, grande Guto, abriu jogada, faz o passe pela ponta direita para Ronald, tenta achar espaço para o cruzamento, time do Calcaia todo fechadinho, levantamento para o Suquita, tenta evitar a saída de bola, não consegue, aí é só lateral, já disse o árbitro, né, Ferreiraço? Pois é, Marco, na tentativa do Suquita pela direita, a bola acabou saindo pela linha lateral, é lateral para o Calcaia. Na informação de Gênesis Solar. É isso mesmo, bola que favorece ao time do Calcaia, time do Chico Pezão. Atenção, torcedor Ares Motos e também Novo Rio Veículos informando a hora do Timaço da Vale. 8 da noite, 25 minutos, olha o Crato, tentava por ali, o Guto cortou a zaga, a bola sobra com Esaú, ex-Crato. Conferido para você com muito mais emoção, Ares Motos traz agora o tempo de jogo do Campeonato Cearense, Série B. Primeiro tempo de partida aqui na Arena Romeirão, 26 minutos do primeiro tempo, 26 da primeira etapa. No placar do futebol show do Timaço para Cariri da Sorte, 0 Crato, 0 Calcaia. De volta à elite do futebol brasileiro, o Ceará só joga pela primeira rodada na próxima segunda-feira contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. A informação para Madeireira, Beira Rio. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela companhia, aqui 99,9 a rádio que é tudo que você quer, eu sou mais Crato, eu quero o Crato da grande semifinal diante do Quixadá, a partir do próximo domingo, mas é claro, tem que ganhar o jogo aqui do Calcaia, a bola com Ronald, trabalha a bola pelo time cratense, e uma coisa que eu observo bem, é a aproximação dos jogadores do Crato que facilitam ali o toque de bola. Lançamento pro Erisson, domina, tenta a jogada para Dalvan, lançou na frente agora pro Suquita, vai marcar, bateu, defendeu Gabriel. Em mais uma boa chegada do Crato, o Gabriel, goleiro do Calcaia, salvou a pátria do time de Calcaia, meu querido Matheus. Mais uma boa chegada do Crato Esporte Clube, dessa vez o Suquita recebeu na entrada da área, chutou no gol, o goleiro Gabriel defendeu. É mais uma tentativa do Azulão da Princesa, o goleiro Gabriel tá no chão, pediu um atendimento, faz aquela cena, o árbitro chama a atenção dele, mas é mais um ataque do Crato Esporte Clube, na informação de Diniz Supermercado. Conosco também no Timaço da Vale FM, Farmácias Fernandes, presente em todo momento, 8 lojas para melhor lhe atender nas Farmácias Fernandes. Só Fumê Service, investimento Fumê para carros e prédios, Rua José Marrocos, 408, lembrando que tem película de alta performance na Só Fumê. Agora 28 minutos e 30, primeiro tempo de partida, 0 a 0. O Crato já merece o seu gol. Agora o lançamento ali do Paulinho, fica tranquilo pro goleirão do time do Crato, Josué. O Crato que foi o segundo colocado no grupo B, que teve o Xadá como primeiro colocado, o Crato na segunda posição, o Guarani eliminado ontem pelo Maranguape, ficou em terceiro lugar no grupo B. Claro que o time do Crato precisa da vitória hoje para avançar a próxima fase e tentar o acesso em 2 jogos contra o Quixadá. Mas antes de pensar no Quixadá, claro, tem que vencer o jogo hoje à noite aqui, diante do time do Calcaia. Crato que movimenta a jogada no campo de defesa, a bola vem trabalhada pelo Josué, o goleirão do time do Crato, toca a bola pela direita, entrega a bola para Ronald, Ronald trabalha pela direita, deixa agora com o Negrito, que tá amarelado, Negrito, tem que ter cuidado, volta a bola para Guto, Guto domina, e é impressionante, os 11 jogadores do time do Calcaia aqui no campo de defesa. Outra vez o Crato se manda para o ataque, Calcaia fechadinho, o Crato também com uma certa dificuldades para encontrar espaços. A bola vem tocada com Guto, tocou curtinho, deixa a bola trabalhada. O Crato diminui um pouco aquela intensidade do começo da partida. Tá parado o jogo agora, marcada a falta ali em cima do Erisson, é falta para a equipe do Crato pela direita. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos.
8h30 da noite, aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Ares Motos traz agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense, Série B. Primeiro tempo de partida aqui na Arena Romeirão, 30 minutos da primeira etapa, 30 minutos do primeiro tempo. No placar do Cariri da sorte para você, tudo como começou. 0 para o time do Crato, 0 também para o Calcaia. Maranguape e Itapipoca, a 2 passos do paraíso, começam a decidir quem vai para a final e, consequentemente, o acesso nesse próximo final de semana pela segundona. A informação para casa com A Casa é Sua. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Aproveitar para ouvir o nosso comentarista Pedro Paulo Vieira, 30 minutos do primeiro tempo. O que já dá para falar do jogo, PPV? Olha, Marco e ouvintes do Timaço da Vale, o Crato continua em cima, mordendo, como dizem os antigos do futebol, a equipe do Calcaia, que passa boa parte do jogo com todos os seus atletas no campo de defesa. E o Crato tentando, teve uma boa chance com o Suquito, o Gabriel fez uma bela defesa. E o Crato está fazendo um jogo de xadrez, tentando achar espaços, tentando finalizar. O Crato vai ter que ter muita paciência e não se afobar, porque o Crato domina a partida, vai diminuindo o ritmo, controlando o jogo e está bem mais perto do gol do que o Calcaia. O Josué ainda não trabalhou no jogo. Tá legal, Pedro Paulo Vieira comentando aqui no Timaço da Vale FM. Amarelou pra quem, meu querido Anderson Luiz? Camisa de número 2 do Crato, Ronald. Se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação. Uma falta ali no meio campo. O árbitro viu e acabou dando o cartão amarelo pro zagueiro do time do Crato, viu, Marco? Lembrando que os 2 cartões do jogo até agora foram para jogadores do time do Crato, Negrito e agora o Ronald. Crato que vem com bola dominada com o jogador que é Guto, abriu jogada pela direita, toca a bola para Ronald. Ronald distribui jogada, bola seria para o Negrito, brigou por ela também o Erisson, evitou a saída de bola, na vontade, na raça, volta. Ali o Suquita brigou pela disputa de bola, ela vai sobrando com o Negrito, volta a bola com Ronald. De passe em passe, o Crato chega, agora com Guto para tentar o levantamento para o Matheus Ferreira. Na grande área, dominou o Matheus Bahia, bate pro gol. A bola sai prensada, amortecida para a defesa ali do goleirão Gabriel Ferreiraço. Mas pode ter certeza, Marco, que o Matheus Bahia joga mais, viu? Recebeu a bola do Guto na área, tentou chutar, foi prensado, defendeu o goleiro Gabriel. Na informação, de Novo Rio, veículo. Ele joga mais, mas é só mais um pouquinho, tá certo, Matheus Ferreira? Tá bom, Marco, eu vou aceitar esse elogio. Vem o time do Crato para o ataque, com ele, Matheus, abriu jogada, toca a bola pela ponta direita, deixa a bola dominada agora com o jogador que é o Erisson, ele puxa a bola pelo meio, vê a passagem no Negrito de calcanhar, entrega, boa combinação de jogada, abriu jogada pela ponta esquerda, tentava por ali o Dalvan, a bola passa por todo mundo. Eu acho que tá faltando ao time do Crato chutar mais no gol, tá chegando, tocando, criando, às vezes conseguindo abrir espaços, e aquele último toque é que falta realmente naquele chamado terço final para que o arremate saia com melhor qualidade. Tá 0-0 o jogo. E olha o Crato que não desiste, tentava por ali o Negrito, vem disputando também a jogada o Matheus Bahia. A bola sobra pelo meio, fica dominada, faz o passe o time do Calcaia pela canhota, recebeu o Ítalo aqui pela esquerda. Esta é mais uma transmissão do Timaço da Vale. Oferecimento dos produtos Ponebom Pão Nosso que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Produtos Ponebom Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Conosco também o apoio do vereador Chagas Moura, paixão pelo esporte. Chagas Moura, este é o nome. Abertura de jogada pela ponta direita, vem outra vez o time do Calcaia tentando. Esaú trabalha, ele vem ali o volante do time do Calcaia. Toca a bola mais atrás agora para Ramon. Ramon distribui jogada com Paulinho. Vem o P10 do time do Calcaia. Levantamento lá do outro lado pro Douglas. A bola sai lateral então no campo de defesa, já cobrado pelo time do Crato. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. 8 da noite, 34 minutos, aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte. Campeonato Cearense com muito mais emoção. Ares Motos traz agora o tempo de jogo aqui na Arena Romeirão.
Primeiro tempo de partida para você, primeira etapa deste jogo decisivo, fase quartas de final do Campeonato Cearense Série B 2025. No placar do Cariri da Sorte, que domingo tem um Onix, mais 5 mil no prêmio principal. 0 para o Crato, 0 para o Caucaia. Mercado da bola, atacante Daverson, que estava no Atlético Mineiro, deixa o Galo e é anunciado como o mais novo reforço do Fortaleza. A informação fica por conta da Madeireira Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Lembrando que amanhã cedinho tem Jornal Nova Manhã. Você bem informado com as principais notícias da manhã no Jornal Nova Manhã da Vale FM, de 6 às 7h30 da manhã. E no Instagram, quer ficar bem informado? Pauta de Notícias, o seu canal de notícias no Instagram. Aqui o time do Crato tenta a batida pro gol pelo alto. Se pega um pouquinho mais embaixo, aí seria caixa, hein, Ferreiraço? Pois é, Marco, na tentativa do Pingo, ele chutou, arriscou de fora da área. A bola foi por cima da trave do goleiro Gabriel, é tiro de meta. Na informação de Casa Com, a casa é sua. A gente percebe, Pedro Paulo Vieira, que o Crato continua atacando, só que aquela intensidade dos primeiros 15 minutos diminuiu bastante. Diminuiu, Marco, e é normal no futebol, né? Aquele primeiro abafo, os 15 minutos iniciais, o Crato mostrou que vai dominar e domina as ações do jogo. O Caucaia começa a se soltar mais pouco, sem levar muito perigo, e quando o Caucaia tenta, o Crato responde com um belo ataque, uma finalização. Agora o Caucaia deu um chute, a bola passou muito longe do gol do Josué. É o Crato quem manda e o gol do Crato, a meu ver, já começa a demorar. Tá legal, Pedro Paulo Vieira comentando conosco aqui no Timaço da Vale FM. 0-0, teimoso no Romeirão. 37 minutos desta primeira etapa. Trabalhamos em nome de Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar. Também para ESC, cursos e pré-vestibular, preparando você em busca da aprovação em concursos públicos. ESC Cursos, ligue 999822476. Olha o Crato mais uma vez no ataque, tentava pela canhota Matheus Bahia, corta ali a zaga do time do Caucaia, Dailton lança a bola pelo meio, a bola fica trabalhada, chegando, tirando a zaga do time do Crato, último toque do jogador do Caucaia, lateral cobrado pelo Crato, lançamento pela canhota, vem outra vez a bola trabalhada, Pingo brigou por ela, a bola vai sobrando pelo meio, fica com o Negrito, o árbitro já marcou ali um toque, a bola favorece, portanto, ao time do Crato. De segunda a sexta-feira, Jornal Meio-Dia da Vale FM, você bem informado também na hora do almoço e às 18 horas, o nosso Vale Esportes, para você ficar bem informado também no Instagram das notícias esportivas, acesse e siga o nosso Instagram, @Timaço da Vale. 0 para o Crato, 0 também para o time do Caucaia, levantamento feito aqui no time do Caucaia, no sistema defensivo ainda, quem domina é o zagueirão Ramon, ele vem com bola dominada, faz o passe, toca a bola pela direita, deixa ali com Boró, movimenta a jogada, lançamento para Douglinhas, caiu do outro lado, o árbitro tá parando, marcando falta agora em favor do time do Caucaia. Dessa vez não teve cartão pro Teixeira. Não é assim, o Anderson? Dessa vez não, o árbitro tá amarrando bastante o time cratense, acabou marcando só falta já cobrada pela equipe do Caucaia. Aqui Timaço da Vale FM, oferecimento loja Fox Team do Pirajá, planos controle com descontos exclusivos, tudo em celulares e acessórios, assistência técnica de todas as marcas, Grupo Fox, 25 anos de compromisso com você. Também com a gente, Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa, eu falei, Motopeças Padre Cícero e Sigma, Clínica de Gestão Ocupacional. Time do Caucaia vem para o ataque, bola com o Paulinho, recebe bola pelo meio, vê a marcação da zaga do time do Crato, ele abre a jogada pela direita, avança, Simona vai embora, faz o passe, entrega a bola pelo meio, devolve ali para o Paulinho, tenta o cruzamento, o Ailton na grande área, recuperação de jogada do time do Crato, a bola vai sobrando com o Negrito, antes dele vem Boró, ganhou, distribui jogada, toca a bola pela direita, insistiu, tenta achar espaço para o cruzamento, toca a bola ali na peça ofensiva, olha o Caucaia chegando, tirou a zaga, a bola com o Foguinho, ela vai sobrando para Guto, domina a bola pelo time do Crato, abriu jogada pela
pela ponta esquerda. Boa bola boa pro Matheus. Falta em cima dele. Chegou rasgando ali. O árbitro deu só lateral, foi isso mesmo, Matheus Ferreira. Isso, Marco, era o pingo pela esquerda, lateral já cobrado. Vem o time do Crato tentando a jogada. Bola trabalhada lá do outro lado. Marcação ali da zaga e a falta, rapaz. Falta em cima do jogador do time do Crato. E uma entrada mais dura agora do atleta da equipe do Caucaia, Ferreiraço. Eu vou acabar apoiando você, Marco. Esse árbitro é muita imagem e pouca ação. Falta já cobrada pelo Matheus Bahia pela esquerda. Tentava Dalvan pela ponta esquerda, ganha bem a bola, cruzou para a boca do gol, bate na defesa que bota a bola para a linha de fundo. Escanteio para o time do Crato, mas é isso que eu falo. O Dalvan pegou a bola, poderia bater no gol, aí tentou o passe e houve o corte, Matheus. Isso, Marco, pela esquerda, o Dalvan recebeu, tentou o passe, houve corte da equipe do Caucaia, é escanteio na camisa 8, Negrito. Para a cobrança, Negrito pelo time do Crato, da canhota ali da esquerda para a direita, autoriza o árbitro da partida, placar de 0-0. Tá maduro o gol do Crato, levantamento para a boca do gol, cortou ali pelo alto a zaga do time do Caucaia, a bola sobra pela ponta esquerda, ali tentou a jogada, o zagueirão do time do Crato, Foguinho, acaba ganhando o arremesso lateral pertinho da bandeirinha, aqui do lado direito. Aqui Timaço da Vale FM, oferecimento de Ramacha em couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couro, sinônimo de qualidade. Conosco também Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri. Vem Ronald, tenta a jogada pelo time do Crato, pela direita, marcação da zaga do time do Caucaia, a bola volta pelo meio, trabalha a jogada com o Kita, levantou para a boca do gol, bola do tumulto, tenta a jogada, a bola vai sobrando pro goleirão. Mas agora antes... o cruzamento na grande área para os atacantes baixinhos fica mais difícil, né, Ferreiraço? Exato, Marco. O lançamento foi para o Pingo, ele acabou fazendo a falta na entrada da área, na entrada da pequena área, falta já cobrada pelo Gabriel. Na informação de Baleia Burger. Conosco também Casa com material de construção, Casa com a casa é sua. Posto Asa Branca, combustível com a qualidade Petrobras. E sábado pela manhã vai haver um evento lá com hot dog grátis para você que é cliente do Asa Branca, na Avenida Manuel Coelho, esquina com Pedro Henrique de Souza. Bola tocada pelo time do Caucaia. 42 minutos e 30 jogados, primeiro tempo de partida. Isaú lançou bola na grande área, a bola passa, foi pra fora. Aliás, que belo primeiro tempo faz o Isaú, revelado pelo time do Crato. Aí só tiro de meta pra equipe cratense, hein, Anderson? É o cruzamento do Isaú, procurava justamente o camisa de número 9. O Ailton, a bola acabou saindo para a linha de fundo, tiro de meta, placar do jogo 0-0, na informação de Alfa Vidros. 0 para o Crato, 0 também para o time do Caucaia. A bola para o Pingo ali, saiu na frente dele o goleiro Gabriel para fazer a defesa pelo time do Caucaia. Lembrando que de segunda a sexta-feira, às 18h05, você tem programa Vale Esportes. O programa que é referência no rádio esportivo do nosso futebol. A bola tocada no campo de defesa pelo Jefferson, zagueirão do time do Caucaia, despacha, manda a bola para o ataque, devolve a zaga do time do Crato, a bola vai sobrando aqui pela linha lateral para a equipe cratense, tem pressa para a cobrança, o Suquita, camisa de número 13. Marco. Toca a bola para o Guto, fala JF. Quem te manda um abraço de longe, de muito longe, diz que você vai dar sorte pro Crato para sair classificado, é a Lana Souza, lá em Praia Grande, São Paulo, viu, Marco? Grande Lana, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Lana ligada no timaço da Vale FM. A bola vem tocar outra vez pelo time do Crato, que desce perigosamente pela canhota. Marcação de 2 jogadores. O Teixeira tentava por ali Mais com o dois. Matheus Bahia. Vamos até 47, estamos agora com 44 e 30. A bola tocada pelo time do Caucaia, a bola vem trabalhada pelo atacante Ailton, puxa a bola, toca a bola pelo meio, toque errado, recuperação do time do Crato. A bola vem tocada ali pelo Matheus Bahia, boa jogada com Pingo, tirou uma defesa, sobra mais uma vez para o Matheus, brigou por ela, falta, o árbitro manda seguir o lance, para desespero do torcedor do time do Crato. Volta outra vez a bola pelo meio, trabalha a jogada da equipe do Caucaia.
Calcaia, volta novamente, bola com o jogador que é Douglinhas, lançando para Adilton, falta em cima dele. Muito bom volante esse Adilton, camisa 5 do time do Calcaia, jogador que trabalha muito bem a bola no setor de meio campo. Aqui jogo parado, falta para o time do Calcaia. Atenção, torcedor, confira. Sinalzão do Timaço marcando. Primeiro tempo de partida aqui na Arena Romeirão, em Juazeiro, primeira etapa, placar de 0-0, placar do Cariri da Sorte, Crato 0, Calcaia também, vem o time do Calcaia tentando, o árbitro deu falta agora, na jogada pela direita, a falta do Teixeira, Anderson. Depois da tentativa do Andrezinho, jogou entre as pernas do Teixeira, tentou o cruzamento, acabou recebendo a falta, agora o juizão tá amarrando a partida de verdade contra o Crato, viu, Marco Valério? Não tem o mesmo critério a favor do time cratense. Falta a favor do time do Calcaia, camisa de número 10, Paulinho na cobrança. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Falta que favorece o time do Calcaia, Paulinho para a cobrança. Talvez a última jogada, o último lance desta primeira etapa, já são 46 do primeiro tempo, placar de 0-0. Daqui a pouquinho tem um intervalo show com os comentários de Pedro Paulo Vieira aqui na Vale FM. Levantamento vai ser feito na grande área. É falta perigosa contra o time do Crato. Não pode tomar um golzinho aqui no final do primeiro tempo, tem que ter atenção total. Vai o Paulinho para a cobrança, Boró também nas proximidades, vai autorizar o árbitro, que demora demais para autorizar. Paulinho na cobrança, levantou, chegou tirando o Josué, afasta o perigo, complementa Matheus Bahia, domina a bola pelo time do Crato, a bola vai sobrando pelo meio, fica trabalhada agora, quem tenta agora é o jogador do time do Crato, avança o Ronald, faz o passe, tenta a jogada pelo meio, corta a zaga do time do Calcaia, a bola fica tocada pela direita e o árbitro termina o primeiro tempo. Fim de papo na primeira etapa. E ficam dois jogadores do Crato caídos e me parece ali contundido o lateral que às vezes faz função de zagueiro, que é o Ronald do time do Crato. Fim de papo no primeiro tempo. Os 45 minutos finais deverão definir o classificado, porque se não houver um vencedor no segundo tempo, teremos cobranças de pênaltis. A gente volta já para a segunda etapa para contar tudo isso com muito mais emoção na Vale FM, porque está chegando agora o intervalo show com ele, João Alves Feitosa Filho. É você, JF. É isso, o primeiro tempo já foi pra conta, né? Crato e Calcaia por enquanto empatam em 0-0. A persistir esse resultado, a decisão vai direto para as cobranças de penalidades máximas. O contato com o gramado da Arena Romeirão, com o Matheus e com o Anderson. Destaque de vocês daí. Ao meu lado do Teixeira aqui, João Filho. Teixeira, qual a avaliação que você faz desse primeiro tempo? O Crato tem muitos ataques nesse primeiro tempo, mas não conseguiu converter em gol. A avaliação do nosso time tá sendo bastante boa, né? A gente não tá aproveitando muito as oportunidades, mas os dois times estão atacando para um lado e para o outro, mas segundo tempo agora a gente vai trabalhar para chegar no objetivo. Valeu, Teixeira. Anderson Luiz. Quem tá saindo por aqui é o goleirão Gabriel. O goleirão Gabriel vai conversar conosco. Ô Gabriel, qual análise você faz desse primeiro tempo? Primeiramente, boa noite. Foi um primeiro tempo muito disputado entre as equipes. Agora vamos para o segundo tempo ver o que o professor tem para falar para a gente voltar melhor. Essa é a postura que o professor para vocês nesse primeiro tempo? Um pouco difícil de falar, mas a gente jogou um pouco abaixo no primeiro tempo, mas vamos ver o que o professor tem a falar. Tá aí as palavras do goleirão Gabriel Matheus Ferreira. Conversar aqui com Ronald, Anderson Luiz, João Filho. Ronald, o Crato, como eu vim avaliando junto com o pessoal da equipe, tem sempre os melhores ataques, mas não consegue converter em gol. O que é que precisa melhorar o Crato para esse segundo tempo? Eu acho que a gente precisa caprichar um pouco mais no último terço do campo. Estamos criando sempre, mas toda vida na hora do último terço que é para fazer o gol, a gente não está conseguindo. Vamos voltar melhor para o segundo tempo e conseguir concluir o gol. Obrigado, Ronald. E Anderson Luiz. Todos os jogadores do Calcaia, da Raposa Metropolitanas, já dentro do vestiário, Matheus Ferreira. Também todos os jogadores do Crato Esporte Clube nos vestiários, apenas os reservas aqui batendo bola. Nas informações, na reportagem
Do Calcaia, Anderson Luiz. Quem está acompanhando tudo do Azulão da Princesa é o repórter Matheus Ferreira. O som volta para a Rádio Vale FM, onde está o gigante jaguaribano João Filho. Muito obrigado ao Matheus Ferreira e ao Anderson Luiz dos trabalhos de reportagens no gramado da Arena Romeirão, onde por enquanto o Crato vai empatando com o Calcaia 0-0 até aqui. Eu volto a repetir, a persistir o resultado de empate, a decisão vai direto para as cobranças de penalidades máximas, mas tomara que a gente não siga para os pênaltis não. Tomara que no segundo tempo o Crato possa fazer o gol e consequentemente confirmar a sua classificação e seguir para a fase semifinal da segundona em Juazeiro do Norte. São 8 horas mais 50 minutos. Paradinha muito rápida. Fica por aí que o Timaço volta já. Vale FM 99,9. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. De segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas, Vale Mais, com Henrique Vidal. A data está marcada, as atrações confirmadas e diferentes gerações se preparam para celebrar a força do Rock Brasil. Holiday Rock, 30 de abril, 9 da noite no Praia Parque, em Juazeiro do Norte, com Lobão e Detonautas. Venha viver uma experiência única. Holiday Rock. Garanta já seu ingresso individual ou mesa para 4 pessoas na Virtual Ticket e embarque nessa viagem. Holiday Rock com Lobão e Detonautas. 30 de abril, 9 da noite no Praia Parque. Ainda vou te levar. Apoio Farmácias Fernandes. Presente em todos os momentos. Casa da Gente Tecidos, onde você se sente em casa. Magno Pedro, empreendimentos imobiliários. Há mais de 10 anos liderando o mercado no Cariri. Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. E Agência MM Digital. O seu sucesso digital começa aqui. @Agência MM Digital. Pare de andar a pé. Com o Cariri da Sorte, você pode colocar um Mobi na garagem e 20 mil reais no bolso. Confira. No quarto sorteio, tem um Fiat Mobi 0 km mais 20 mil reais. Eu disse um Fiat Mobi 0 km mais 20 mil reais. Seus dias de andar a pé e sem grana ficarão no passado. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E 5 mil reais no Giro da Sorte. E o melhor, o Cariri é dupla chance. São 2 chances de ganhar. Essa é a oportunidade que você estava esperando para mudar de vida. Compre já o seu e boa sorte. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Desde 1964, a Ótica Santa Isabel é referência em qualidade e confiança. Oferecemos lentes aprovadas por oftalmologistas e marcas de excelência, garantindo conforto e precisão. Aproveite descontos especiais no site da indústria. Ótica Santa Isabel. Tradição e qualidade há 60 anos. Tá sabendo que a CAGES facilitou ainda mais a sua vida? Agora, a fatura pode ser paga via Pix de forma mais prática e ágil. Basta escanear o QR Code no canto superior da conta no smartphone para efetuar o pagamento ainda mais rápido, de forma instantânea. Mas fique ligado. A CAGES não envia o código separadamente para nenhum cliente. O código de pagamento sempre estará na sua fatura. CAGES, presente na sua vida. 99,9 Vale FM. Sabe qual é a marca de sabão em pó que está conquistando corações? Isso mesmo, a Joá. É a segunda marca que mais cresceu no Brasil em 2024, pelo ranking de Super Varejo. E Scantec. A cada dia, mais pessoas escolhem Joá por conhecer a excelência e qualidade dos nossos produtos. Obrigado por fazermos parte do seu dia a dia. Produtos de limpeza Joá. É do Nordeste, é do Ceará. Domingo,
a partir do meio-dia, aqui na Vale FM tem o programa Aguenta Coração, com Marleide Duarte. Oferecimento Brasil Lubrificantes, Avenida Radialista Coelho Alves, 465, Farmácia Mandacaru, mais uma empresa das Farmácias Fernandes. Entrega 997268787. Rei das Balas, doces negócios esperam por você. Rei das Balas, organização Chagas Macedo, Rua São Paulo 916, telefone 3512-1774. Frigorífico Bom de Bife, qualidade em primeiro lugar. Mercado Senhora Santana, box 112, telefone 99238-0648. Juazeiro do Norte. Ulisses Veículos, preços imbatíveis e as menores taxas do mercado. Ulisses Veículos, onde seu carro é super valorizado. Avenida Padre Cícero 2090A. Fone 99961-5441. Juazeiro do Norte. Neto Tour, transportes diariamente do Crajubar para Iguatu, Quixadá, Sobral e Fortaleza. Agende a sua coleta no 889-9657-4400. Vereda, sua Yamaha está aqui. Rede de postos 3R Petróleo, seu carro merece o melhor. Ótica São Francisco, viabilizamos a sua consulta. Rua Conceição 576, fone 3512-5735. Vale FM 99,9. A rádio que é tudo que você quer. Vale FM. É isso, Vale FM de volta, 8 da noite mais 56 minutos, e a gente já cola com o comentário do Pedro Paulo Vieira, pela narração do Marco Valério. Pedro, deu a entender que o Crato merecia sair para o intervalo, pelo menos com 1-0, pelo menos da vantagem. 0-0, terminou o primeiro tempo. Você entende que o placar foi justo ou o Crato merecia sair na frente? Olha, João Filho, ouvintes do Timaço da Vale, pelo que apresentou, pela intensidade, pela entrega, pela participação da torcida, por tudo que fez o Crato nesta Série B até aqui, essa crescente que vive o Azulão da Princesa, o Crato merecia ir para o intervalo de jogo com uma vantagem no placar, 1-0, 2-0, porque o Crato criou diversas situações, teve várias chances, o Suquita finalizou, o Matheus Bahia finalizou, porém o Crato criou muito e finalizou pouco. Era aquilo que o Marco vinha destacando durante sua narração. O último toque do Crato, o Crato estava se excedendo, estava passando a bola, não estava arriscando a finalização. O Dalvan teve uma boa chance entrando pela ponta esquerda, onde ele poderia ter finalizado, assim como fez o Suquita, quando invadiu pela ponta direita e o Gabriel fez uma bela defesa. Por tudo que criou, o Crato merecia sim ir para o intervalo com uma vantagem e não pode transformar toda esta intensidade, que foi de quase 100% de mando no jogo nos 15 primeiros minutos, depois do Crato diminuiu o ritmo, mas controlando todas as ações, que o Caucaia só veio assustar numa cobrança de falta, quase que no último lance do jogo, e no contra-ataque, na sequência, que a defesa do Crato faz o corte, o camisa número 2, o Ronald, que às vezes é zagueiro, às vezes é volante, às vezes é atacante, ele acabou se embolando com a bola e na dividida perdeu o tempo e o Crato perdeu mais uma jogada, mais uma chance. O Crato domina, o Caucaia se segura como pode, o Caucaia não teve nenhuma grande chance, o Josué, goleiro do Crato, não fez nenhuma boa defesa, uma grande defesa. Quando foi exigido, o Josué estava lá. O Josué mais trabalhou como um cabeça de área, rodando a bola, do que como um goleiro. E no ataque do Crato, o Dalvan, o Pingo, o Erisson, o Matheus Bahia estão se movimentando muito bem. O Crato é um time que não fica muito espaçado em campo, é um time muito compacto, um time muito junto, todo mundo está jogando ali pertinho, o que facilita a triangulação, e isso tem dado muitas válvulas de escape para o Crato. O Guto de hoje está lembrando muito aquele Guto que atuou, aquela atuação do Guto contra o Icasa, que ele comandava o meio campo, quando precisava realizava alguns lançamentos e com a sua experiência faz a falta quando tem que fazer. É um técnico, um líder dentro de campo.
para o segundo tempo, acredito que o Felipe Soares deva pedir mais esse capricho na finalização, esse capricho no último terço, para que o Crato consiga balançar as redes e aí continuar tendo o controle do jogo para sair esta noite da Arena Romeirão classificado. O Crato volta a jogar no Romeirão, mas é a primeira vez que o Crato joga como mandante. E o Crato tem que lembrar aquele espírito de 2010, quando goleou o Fortaleza, quando fez história aqui na Arena Romeirão, vencendo por 4-0. E hoje qualquer vitória interessa ao Crato, que como a gente já vem falando aqui na transmissão. Hoje o Crato Esporte Clube, o Azulão da Princesa, é toda a região do Cariri, que desde 2004 não fica sem um representante na elite do estadual. Só nos resta o Crato Esporte Clube. Os outros não conseguiram, quem estava lá não conseguiu se manter, quem disputava uma vaga não conseguiu dar sequência na competição, e esperamos que o Crato, que já começa a voltar para o segundo tempo, consiga converter pelo menos uma dessas chances em gol e continuar sem que o Josué trabalhe muito esta noite. Esperamos que o Crato vença, porque ganhando hoje, já no fim de semana, o Crato já conhece o seu adversário e enfrentará a equipe do Quixadá. É apenas uma das 3 finais do Crato Esporte Clube até chegar à Série A do Campeonato Cearense de 2026. Acho que podemos colocar as 2 da semifinal, né, Pedro? Passando hoje pelo Caucaia, faltarão apenas 2 jogos para chegar na elite, né? Isso. Porque sobem os 2, né? Campeão e vice. Mais uma final e joga mais 2 contra o Quixadá. Exatamente. Depois que ele subir, aí ele vai disputar a taça e pode terminar até conquistando o seu primeiro título. Mas tudo depende destes 45 minutos restantes. Se o Crato vier com o mesmo ritmo, com a mesma intensidade, tendo mais este capricho no último terço, nessa aproximação da área adversária, exigindo mais do Gabriel, que trabalhou muito e trabalhou bem, a gente espera que o Crato faça logo este gol, conquiste esta vitória e continue mantendo acesa a esperança do desportista caririense, do torcedor do Azulão da Princesa, de ver o Crato Esporte Clube, a região do Cariri, com um representante na elite do Campeonato Cearense. Vamos acreditar. Muito obrigado, Pedro Paulo Vieira, que analisou até aqui. 0 para o Crato, 0 para o Caucaia. Ponto final aqui no intervalo show do timaço da Vale FM. Está de volta ele para reassumir o comando da nossa grande jornada esportiva. E tomara que o Azulão possa terminar o jogo e comemorar a classificação. Está de volta o campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Tá legal, João Filho, obrigado pela condução do nosso intervalo show do timaço. Aqui o Caucaia não voltou, o Crato na sua totalidade também não voltou ainda. Aos poucos é que o time do Crato tá voltando pro gramado. Agora vai ter alteração no time cratense, não é isso, Matheus Ferreira? Isso, Marco, em nome de Casa Com, a casa é sua, sai 20 Dalvan e entra 10 Rogerinho. 10 Rogerinho no lugar do 20 Dalvan. A informação em nome de Casa Com. A casa é sua. Daqui a pouquinho eu quero saber do Pedro Paulo Vieira, que está deliciando-se com o seu Baleia Burger nesse exato momento. O que é que ele vai achar aí dessa entrada do Rogerinho? O que é que ele pode acrescentar no time do Crato? Mas pode comer o seu baleia tranquilo, pode terminar. Daqui a pouco você responde, meu querido Pedro Paulo Vieira. Esses comentaristas adoram trabalhar comendo, né? O repórter também. Eu entendi, João Filho, eu entendi. Dourado Joias, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro na Dourado Joias. Aproveite e revenda joias da Dourados, Rua Ivani Feitosa, número 9, o WhatsApp 99993 3031. E aí, tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Geração de energia solar, ligue e fale com o Luciano Carvalho, 981237956.
Fala, JF. Enquanto não começa o segundo tempo, eu aproveito e convido você que está ligado aqui no Timaço. O próximo dia 5 de abril, temos um encontro lá no Crato Tênis Clube, o primeiro forrozão do ano, Líbanos, Tropicália e Forró Balancear. Meu amigo, você pode comprar o ingresso agora pela virtualticket.com.br. É mais uma da Vale FM, da J. Rodrigues Empreendimentos e Padim Produções. 5 de abril, vamos dançar forró, Marco Valério, lá do Crato Tênis Clube. Tá legal, todo mundo lá marcando presença. Um abraço também pro amigo Valdim, ligado no Timaço da Vale. Esse JF é um pé de valsa, ele não perde uma, e ele tem sempre boas companhias. Bom, vamos em frente pela Vale FM, o time do Calcaia voltando tá agora. Também, né? Saber do Anderson Luiz, alteração no time do Calcaia, Anderson. Daqui a pouquinho o Anderson Luiz confirma pra gente se teve alteração no time do Calcaia, o time do Chico Pezão. O time do Crato teve a mudança do camisa de número 10, Rogerinho entrando. É uma boa pro segundo tempo a entrada do Rogerinho, PPV. Marco Valério, a torcida vibrou quando o Rogerinho foi anunciado, né? O Rogerinho, que disputa a artilharia do campeonato, é o artilheiro hoje, ainda está em atividade, é o homem-gol do Crato Esporte Clube. Rogerinho, que vem tendo uma temporada de muito destaque com a camisa do Azulão, não teve o mesmo destaque ano passado com o Guarani, e acho que o Felipe o preservou para os momentos decisivos. Começou o jogo e a gente espera que o Rogerinho marque o gol da vitória do Crato. Tá legal, já tem bola rolando pro segundo tempo. Fala, Anderson. Não houve mudanças na equipe do Calcaia, foi só confirmação da alteração da equipe cratense. Tá legal, aqui Timaço da Vale FM, começa a segunda etapa. Boa sorte pro time do Crato, nos 45 minutos finais, o jogo tá 0-0. E vem o time do Calcaia para o ataque, bola metida ali no comando pro Ailton. Saiu do gol tranquilo para fazer a defesa, o goleirão Josué do time do Crato. Alain Martelinho de Ouro, o número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Desce o Crato para o ataque, descia, cortou ali a zaga, de qualquer maneira a bola toca do outro lado para Douglinhas, marcação do jogador Ronald do time do Crato, a bola acaba saindo lateral do outro lado, em favor da equipe visitante, a equipe do Calcaia, já cobrado arremesso lateral, a bola com o Isaú, lançou a bola pela direita, deixa a bola para Boró, lateral do time do Calcaia, ele toca a bola do campo de defesa, os dois zagueiros trabalham, quem recebe agora é o Jefferson, camisa número 4, tenta a jogada curtinho, o passe é feito agora, entregando bola para o jogador que é o Isaú, ele vem dominando bola pelo time do Calcaia, lançou na frente para Paulinho, tenta de primeira, ligar o contragolpe, vem tirando a zaga do time do Crato, sobra a bola, Rogerinho na sua primeira participação, recebeu falta, o árbitro mandou seguir o lance, desce o Calcaia, batida na trave! Bola na trave do time do Calcaia, no chute do Andrezinho, o goleirão tentou ali o golpe de vista, a bola explodiu no travessão do Josué, quase o gol do time do Calcaia agora, hein, Anderson? Essa bola enganou todo mundo, viu, Marco Valério? Uma jogada rápida, o Calcaia aqui pela ponta direita, o Andrezinho puxou para a perna boa, chutou. A bola tinha a impressão que ia para fora e bateu na trave. Uma grande chance para o time do Calcaia, quando o placar do jogo é 0-0, na informação de Casa Com, a casa é sua. E o Rogerinho tá lá reclamando porque naquele lance realmente teve a falta que o árbitro não deu. Agora sim pintou o primeiro cartão para jogador do Calcaia, meu querido Anderson. Não, é o Matheus Ferreira agora que tá do outro lado, Ferreiraço. Vou tentar identificar aqui quem foi o jogador do Calcaia que recebeu o amarelo. Ítalo, camisa de número meia dúzia. Certo, Marco. Ítalo, camisa 6, recebe o cartão amarelo e a informação em nome de Madeireira, Beira Rio. Aqui vem o Matheus Bahia para o ataque, dominou bola na grande área pelo time do Crato, puxa a bola pelo meio, aí desperdiçou toda a jogada. Olha o time do Calcaia chegando, a bola com o Isaú, domina, desce perigosamente para a peça ofensiva, ganha bem do Negrito, bela jogada do Isaú, dominou, vai marcar, tirando a zaga. E ainda bem que o Isaú foi fominha.
que ele poderia ter passado essa bola para alguém, tentou fazer tudo sozinho. Olha o contragolpe agora do time do Crato, bola com o Rogerinho, abriu jogada pela canhota para Matheus Bahia, dominou, tentou a jogada, ela vai sobrando para Pingo, chega cortando a zaga do time do Caucaia. A bola volta pela direita, fica dominada com Douglinhas. Douglinhas domina pelo time do Caucaia, vem tirando a zaga do time do Crato parcialmente. A bola sobra agora com Ailton, centroavante do time visitante. Volta a bola pelo meio, novamente com Douglinhas, lançou na frente. Agora faz o toque com Isaú. Rapaz, a jogada do Isaú no lance anterior é que ele não passou para ninguém e acabou errando no último toque. Cruzamento feito para boca do gol, cortou ali a zaga do time do Crato. A bola vai sobrando agora com o camisa de número 5, Guto. O interminável Culto brigou pela bola, fez a falta agora e o torcedor cratense fica revoltado com a marcação dessa falta, meu querido Anderson Luiz. Mas foi falta do Guto, ele puxou o Paulinho, acabou puxando ali no meio campo, o juizão viu, marcou falta, placar do jogo 0-0, na informação de Churrascaria Mão de Faca. Já cobrada a falta, vem outra vez o time do Caucaia para a peça ofensiva, 4 minutos deste segundo tempo, placar de 0 para o Crato, 0 também para o time do Caucaia, placar que leva a decisão da vaga para os pênaltis. Teremos, por enquanto, né, a emoção do pênalti aqui na decisão da vaga. Mas é claro, tem muito jogo pela frente. A bola fica trabalhada agora com o jogador que é Adilton pelo time do Caucaia. Abriu pela canhota, faz o passe para Ramon, distribui jogada, lançou na frente agora. Tentava ali com Douglinhas. Fala, JF. Você lembra a última vez que você narrou uma disputa de pênaltis, Marco? Ih, rapaz, faz tempo. Foi numa Copa Fares Lopes entre Guarani e Crato, acredito eu. Acho que foi isso. Muito bem. A bola vem tocada pelo time do Crato, cruzamento da grande área do Suquita, tirou a defesa, bota a bola para linha lateral. Linha lateral agora em favor do time do Crato, já cobrado lateral. A bola volta para Ronald pela ponta direita, mais uma vez para Suquita, levantou para a boca do gol, chega tirando a zaga do time do Caucaia. Volta outra vez a bola pelo meio, tentou o Guto, melhor para Paulinho, ganha bem pelo time do Caucaia. Abriu jogada, Douglinhas faz o passe, toca a bola pela ponta esquerda. A bola vem dominada agora pro Paulinho, cortou ali o foguinho pelo time do Crato, e depois o Guto fez uma grande jogada, abertura de jogada pela ponta esquerda agora pro Matheus Bahia, para colocar fogo no jogo. Matheus, ele escorregou ali, tocou mais atrás, a bola fica dominada com Rogerinho, vem o camisa 10 do time do Crato, boa jogada pro Ellison que não alcança. Torcedor do Crato vai à loucura, Matheus Ferreira. Mais uma jogada pela esquerda, bola lançada na área, estava lá o Ellison, chegou muito próximo da bola. O goleiro Gabriel se antecipou e defendeu. A informação em nome de Diniz Supermercado. E não é que a torcida do Crato também canta e vibra, faz a festa aqui nas arquibancadas, empurrando o seu time para a vitória. A bola tocada pela ponta esquerda com Matheus Bahia. Ele toca a bola mais atrás, deixa a bola dominada com Rogerinho, faz ali o lançamento pela ponta esquerda, boa bola pro Pingo, pro Negrito, vai marcar, chega tirando a zaga. Quando ele arrumou para bater no gol, aí depois teve irregularidade no ataque, hein, Matheus? Exato, Marco. Na jogada do Negrito, estava em uma situação de impedimento, marcou o Renan Aguiar, assistente 1, aqui na lateral direita, é impedimento já cobrado pelo Caucaia. Na informação de Cariri, da Sorte. Também para as Conte Contabilidade, 22 anos oferecendo soluções contábeis para a sua empresa. Adriano Matos é o contador responsável, 3511-6208 é o contato. Conosco também Jumas Esportes, a mais completa loja de material esportivo do interior cearense. E Rastro Pneus, cuidamos do seu carro, cuidamos de você na Rastro Pneus. Agora 7 minutos jogados, segundo tempo de partida, 0 para o Crato, 0 também para o time do Caucaia. Abertura de jogada pela ponta direita, mais uma vez o time do Crato tentando a jogada para Rogerinho, dominou, lançou pelo meio para Pingo, volta a bola para Rogerinho, bateu pro gol, ela passa perigosamente, vai para fora. Não sei se ele tentou bater no gol, se ele tentou chutar, mas passou perigosamente, hein, Ferreiraço?
E que jogada bonita do Rogerinho junto com o Pingo. Uma tabelinha bonita dentro da área, sobrou pro Rogerinho, ele arriscou. A bola foi pra fora. É tiro de meta. Tá chegando o gol do Crato, Marco Valério. Na informação de Novo Rio Chevrolet. Daqui a pouco eu quero a opinião do PPV, porque pra mim tá amadurecendo também o gol do Crato. Uma informação para o Centro Universitário Leão Sampaio. Unileão formando grandes profissionais. Olha o Crato tentando mais uma vez a bola com o Pingo. Brigou por ela, vem tirando a zaga do time do Calcaia de qualquer maneira. Bota a bola pra linha lateral. Lateral pro time do Crato pela direita. Vai para a cobrança. Suquita, Sigma, clínica de gestão ocupacional, cuidando da segurança no trabalho da sua empresa. Conosco também Juazeiro Parafusos, 25 anos oferecendo o melhor em fixação e ferramentas. O Crato trabalha a jogada pela ponta esquerda, bola trabalhada com Matheus Bahia, lança a bola na frente, deixa com o Pingo, tenta devolver a bola, Bahia faz o toque ali, vem tirando de qualquer maneira o lateral direito Boró. Deixa eu aproveitar, mandar um abraço pro meu amigo Zé Boró, grande ouvinte da Rádio Vale FM, esposo da dona Maridalva, lá no sítio Santo Antônio, lá na Serra. Um grande abraço, meu amigo Zé Boró, um grande abraço. Tem um xará seu aqui no time do Calcaia. Agora fez falta mesmo o Matheus Bahia, falta em favor do time do Calcaia. Pedro Paulo Vieira tá amadurecendo o gol do Crato. Já você traz esse detalhe aqui assim que você terminar o seu Baleia Burger. Aliás, como é bom trabalhar com o Pedro Paulo Vieira nesse sentido também, viu, JF? Marco. É muito bom. Há controvérsias. Ele é muito ágil. Há controvérsias. A bola tocada é muito resolutivo. A bola tocada pelo time do Calcaia. Vem para o campo de ataque. Abertura de jogada pela direita. Tenta uma jogada buscando a chegada do Andrezinho. Vem tirando a zaga do time do Crato. A bola vai sobrando pelo meio. Fica trabalhada. Só que quem domina agora é o Douglas. Volta a bola pela direita para Zé Boró. Andrezinho tenta também. Falta pela direita. É falta pro time do Calcaia. Esse time não é bobo também não, viu, meu querido Anderson Luiz? Mas venhamos e convenhamos que não foi falta. O mesmo critério não está usando para os dois times. O árbitro da partida, falta em cima do Paulinho, marcada pelo árbitro. Ele mesmo na cobrança, placar do jogo 0-0. Na informação de Farmácias Fernandes. Pedro Paulo Vieira, tá amadurecendo o gol do Crato, PPV? Tá sim, Marco Valério. A entrada do Rogerinho dá mais qualidade. O Felipe Soares optou por tirar o Dalvan, que estava jogando mais como centroavante. Traz o Rogerinho, que é mais de armação e finalização. O Crato levantou a torcida, o Rogerinho finalizou, tentou 2 vezes, mas o Calcaia começa a sair e tentar também, porque sabe que precisa vencer, quer a vitória para ir em busca do acesso. Mas o Azulão ainda continua com controle total do jogo. Opinião de Pedro Paulo Vieira aqui no Timaço da Vale FM. Já você informa porque agora tem falta perigosa a favor do time do Calcaia. Levantamento para a boca do gol, bola pelo alto, saiu o goleirão Josué. Ele espalma, bola sombra do outro lado com Douglinhas pelo time do Calcaia. Falta em cima dele. Aproveitar para trazer a informação. Vamos lá. Saiu o Andrezinho com a 7, entrou o 15 Gugu. Saiu 7 Andrezinho, entrou o 15 Gugu. Em nome de Casa Com, a casa é sua, Marco Valério. Eu acho que esse Gugu é aquele veterano que jogou Floresta, jogou Maranguape, né? Tem uns 1000 anos de estrada, é da época do Guto. Aqui tem falta pro time do Calcaia do outro lado. 11 minutos jogados, etapa complementar de jogo. 11 minutos do segundo tempo, placar de 0 pro time do Calcaia, 0 também para a equipe do Crato. Você ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela audiência. Oferecimento Motel Imperial. Para grandes momentos ao lado de alguém muito especial, vá pro Motel Imperial. Aqui tem falta pro time do Calcaia. Levantamento para a grande área, toca de cabeça, espalma o goleiro. Defesaça do Josué agora, evitando o gol do time do Calcaia, que desce pela direita. Matheus tenta, o árbitro sinaliza, bola pro Calcaia. Último toque claramente foi do jogador do Calcaia, né, meu querido Anderson Luiz? Foi nítido aqui embaixo, o último toque foi do jogador do Calcaia, acabou marcando arremesso lateral para a equipe do Calcaia. No lance anterior, uma excelente defesa do Josué, viu, Marco Valério?
É a melhor defesa do jogo agora, feita pelo Josué, goleiro do time do Crato, evitou a abertura do placar por parte do time do Caucaia. A bola tocada de cabeça, chega tocando nela, o jogador que é o Ramon lança a bola, já distribui jogada, bota a bola para a linha lateral, o time do Caucaia, lateral pro Crato, tem pressa para a cobrança, Negrito, vai deixando ali o Rogerinho também, aqui não tem lateral esquerdo, né? Aí daqui que o Teixeira chegue, é uma novela para chegar na bola. Rogerinho, ex-Guarani na cobrança. Ele faz o passe, entrega a bola pelo meio, recebe o camisa 10 do time do Crato. Vai distribuindo a jogada, lança no grande círculo central para Ronald. Time do Crato vai avançando para a peça ofensiva. 0-0, placar que não serve nem para o Crato, nem para o Caucaia. Por enquanto, a decisão da vaga está indo para os pênaltis. Abertura de jogada pela canhota. A bola vem trabalhada pelo time do Crato. Mais uma vez, deixa a bola dominada com Foguinho. Domina a bola pelo time do Crato, solta pro Guto, volta pro Foguinho, 0-0 placar do Timaço da Vale, em nome de Diniz Supermercados, de canto a canto, em todo canto tem Diniz pertinho de você, lateral pro time do Crato, já cobrado, a bola vem trabalhada, domina, chega Teixeira, recebe ali do jogador que é o Pingo, volta outra vez a bola pelo meio, começa tudo de novo o time do Crato, e o Caucaia bem compactado, com os 11 jogadores do campo de defesa, bola pela direita para Suquita. Aí não, né, Suquita? Cruzamento muito ruim, desperdiçou o ataque do Crato, Ferreiraço. Pois é, Marcos, Suquita que estava acertando todas no primeiro tempo, nesse segundo recebeu a bola pela direita, tentou lançar na área, mas a bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta já cobrada pelo goleiro Gabriel. Na informação de Juazeiro Parafuso. Conosco também no Timaço da Vale FM, tem o posto Asa Branca, combustível com a qualidade Petrobras do posto Asa Branca. E nosso canal no YouTube, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Olha o Esaú, bate pro gol, bateu sem direção, só tiro de meta para a equipe do Crato. Fala, JF. E um destaque pro Caucaia, pro banco de reservas, o treinador Oliveira Canindé, que já treinou em casa, já treinou Guarani, já treinou o Crato. É um verdadeiro Jurássico, Marco Valério. É, Guarani de Sobral, Ferroviário, CSA, Campinense. Conta a história no mundo da bola, viu? É bom lembrar que o Oliveira Canindé foi campeão já da Copa do Nordeste. Sim, sim. Pelo time do Campinense, derrotando, você lembra qual time, JF? Não lembro. O Asa de Arapiraca. Ah, muito bem. Duas equipes do interior, né? Foi uma final aí entre Campinense e Asa de Arapiraca, e o rubro-negro paraibano do Oliveira Canindé foi o vencedor. O Oliveira Canindé que realmente é bom treinador. A bola vem tocada pela ponta direita, trabalha a bola outra vez o time do Crato, a bola sai pela ponta de direita, lateral para a equipe cratense, Ronald para a cobrança. Fala, Matheus. No aquecimento, Adriano Jesus, ponta esquerda, e o 4, Túlio, zagueiro, no aquecimento. Vai entrar, eu tô vendo o Túlio correndo ali para conversar com o Felipe, vai entrar o Túlio. Tá legal, daqui a pouco mudanças no time do Crato. Em nome de Alfa Vidros Vidraçaria, porque na fase mais sofisticada de sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação, eu disse Alfa Vidros Vidraçaria. Conosco também produtos Ponebom Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha. Aqui boa jogada no Crato, foi seguro o atleta Matheus Bahia, falta outra vez em Matheus Ferreira e cartão amarelo agora pro time do Caucaia. Sem bola para conter ali o Matheus Bahia. Eu vou tirar a dúvida se é Borô ou é Boró. Um dos dois, camisa 2 do Caucaia, recebeu o cartão amarelo. Se pitou cartão, Madeireira Beira Rio, na informação. E aí, você está cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar é a solução. Geração de energia solar. Ligue e fale com o Luciano Carvalho pelo 981237956 e faça um ótimo negócio. Obrigado você que nos ouve também no nosso canal no YouTube. Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Aqui tem falta perigosa em favor do time do Crato. Para cobrar Rogerinho, capricha
capricha, Roserinho. Tudo isso na marca de 17 minutos e 30 jogados. Etapa primeira de jogo, etapa final de jogo, melhor dizendo, segundo tempo de partida, placar de 0-0. Rogerinho para a cobrança, vai levantar a bola do tumulto. O cruzamento é feito para a boca do gol, para ninguém. Muito ajeitado e a complementação muito ruim. Mas a grande verdade, PPV, é que além do Crato continuar atacando, o time do Caucaia também vai colocando as manguinhas de fora. Isso, Marca. A Raposa Metropolitana vai mostrando suas garras, tentando. O Isaú perdeu a chance mais real de gol, porque foi fominha, e graças a Deus foi fominha, porque o Caucaia poderia estar à frente do placar. O Rogerinho agora na cobrança de falta, bateu muito forte, ninguém foi atrás. E lá vem o Crato. E veio o time do Crato pro campo de ataque, bola com o Pingo, faz o passe pra Suquita, boa bola na grande área, dominou, puxou pra perna esquerda, bate pro gol, ela foi pra fora. Fez tudo certo agora o time do Crato. O chute é que saiu um pouquinho acima, mas uma ótima jogada do time cratense, hein, Matheus? Ótima chegada da equipe do Crato. Suquita recebeu na entrada da área, colocou, chutou, arriscou, colocou por cima da trave do goleiro Gabriel. É tiro de meta já cobrada e teve mudança, Marco. Saiu 8 Negrito e entrou 4 Túlio. 4 Túlio no lugar do 8 Negrito na equipe do Crato Esporte Clube. E se pitou alteração, substituição, a informação é em nome de Casa Com. A casa é sua. E certamente agora o Teixeira deve avançar para a posição de volante e o Túlio ocupar a sua posição na defesa do time do Crato. 0-0 placar do jogo, 19 minutos do segundo tempo. A bola com o Douglas, trabalha a bola pelo time do Caucaia, faz o passe, entrega a bola da frente na tentativa do Gugu. Vem tirando ali a zaga do time do Crato de qualquer maneira. A bola sobra para Paulinho P10, bom jogador também do time do Caucaia. Distribui jogada, faz o passe, toca a bola pela ponta esquerda. Do outro lado tentava a jogada ali com o jogador que é o Ítalo. Corta bem a zaga da equipe do Crato. Olha o Crato vindo pro campo de ataque. Bola com o Elisson, domina, fez o passe, toca a bola pela ponta esquerda para Rogerinho. Lança a bola agora da canhota. Boa bola pro Matheus Bahia. Vê a marcação da zaga com o Boró. Ele domina, faz o passe de bola mais atrás. Entrega a bola para Rogerinho. Vai cruzar para a boca do gol. Domina a bola pelo time do Crato. Toca a bola pelo meio. Deixa a bola trabalhada de Teixeira agora para Guto. Guto domina. Abriu jogada pela ponta esquerda, faz o passe, toca a bola para Matheus Bahia, marcação da zaga do time do Caucaia, ainda Matheus dominou, bate pro gol, bateu em cima do Pingo, a bola vai sobrando, o time do Crato não desiste, o Pingo domina pela ponta esquerda, marcação da zaga, o árbitro já tá parando para que haja atendimento a um atleta do time do Crato e o pessoal da comissão médica do Crato tá sendo ali acionado para comparecer o mais rápido possível. O que é que aconteceu aí, meu querido Matheus Ferreira? O Matheus Bahia na jogada acabou se contundindo, Marco. Eu não vi uma chegada do jogador do Caucaia, eu acho que ele se machucou na atividade, ele está ali sendo atendido, gera uma preocupação ali para a equipe técnica médica do Crato Esporte Clube. Tá legal, Matheus Ferreira, atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. Aqui no Romeirão, 9 da noite, 26 minutos, 9h26 da noite desta quinta-feira. Hoje, dia 27 de março de 2025. Ares Motos traz agora o tempo de jogo do Campeonato Cearense Série B. (22 minutos da segunda etapa, 22 do segundo tempo, no placar do Cariri da Sorte, que domingo tem um Onix mais 5 mil no prêmio principal, eu confirmo, 0 para o Crato, 0 para o Caucaia. Em questão de minutos, a bola rola lá em Itaquera, vale o título do Campeonato Paulista para Corinthians contra o Palmeiras, a informação para a Casa Com, a casa é sua. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM, obrigado torcedor pela audiência. Tivemos alterações no plural, vamos começar pelo Crato. Não deu pro Matheus Bahia, não é assim, meu querido
Ferreiraço. Marco, o Matheus Bahia tá saindo, mas ainda não teve a confirmação de quem vai entrar no lugar dele. As alterações são do Calcaia nesse momento. Mas tem um atleta do Crato ali já posicionado para entrar o Adriano daqui a pouquinho. O Adriano Jesus ali. Exato. Matheus. Sai o Matheus e entra... Deixa eu só confirmar aqui, Marco. É o Adriano? 21. 21. Exato. Adriano Jesus, 21, entra no lugar do Matheus Bahia e se pitou substituição na informação Casa Com, a casa é sua. Portanto, o Adriano Jesus, que é atacante, é centroavante, entrou no time do Crato. Também alterações processadas no time do Calcaia, não é assim, Anderson? Saíram Esaú e Douglinhas, Esaú com a 8 e o Douglinhas com a 11. Entraram 18 Jair Pitbull e o 16 Lucas Viana. Entrou o 18 Jair Pitbull e o 16 Lucas Viana, numa informação de Casa Com, a casa é sua. O Lucas Viana, que é um dos artilheiros do campeonato do time do Calcaia, e o Jair Pitbull tem esse nome porque é zagueiro, ou seja, vai atuar com 3 zagueiros agora também. O time do Calcaia, placar de 0-0, tá indo para os pênaltis. A decisão aqui da vaga para a semifinal. O time do Quixadá de olho no jogo, esperando o seu aniversário pro próximo domingo. Por enquanto não tem aniversário ainda. Tá 0-0 no placar do Cariri da Sorte, e com apenas R$1,99 você pode ganhar um iPhone 16 no Cariri da Sorte. Acesse o aplicativo do Cariri da Sorte e compre já o seu Cariri da Sorte no sorteio extra por apenas R$1,99. Aqui o time do Crato trabalha a bola com Túlio, lança a bola na entrada da grande área, corta a zaga, a bola vai sobrando para Adriano, não tem domínio, a bola sai, então é lateral no campo de defesa pro time do Calcaia. Esta é mais uma transmissão da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. A bola vem tocada no campo de defesa com Boró, lança a bola pelo time do Calcaia, busca ali a chegada do atacante, vem tirando a zaga, era o Gugu que tentava por ali, tirando a defesa do time do Crato. Tem jogador do Calcaia caído aqui bem na linha divisória do gramado, e é exatamente o camisa de número 15, Gugu, portanto, ali recebendo o atendimento, já tudo normalizado. Pois não, Matheus? Matheus Bahia com uma situação no joelho esquerdo e preocupa ali a situação médica da equipe do Crato. A lateral vai ser cobrada em favor da equipe do Calcaia, lá do outro lado, placar de 0-0 para você ligado no Timaço na Vale FM. Oferecimento Rastro Pneus. Cuidamos do seu carro, cuidamos de você. Também ESC Cursos, com sua nova plataforma. Quer passar no concurso público? Então procure o ESC. Acesse esccursos.com.br. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, 8 lojas para melhor lhe atender. E Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da nossa região. Atenção, torcedor, confira a hora aqui no Timaço da Vale FM. 9h, 31 minutos, 9h31. Aris Motos traz agora o tempo de jogo do Campeonato Cearense Série B. Segundo tempo de partida aqui na Arena Romeirão, 25 minutos do segundo tempo, Marco Valério. Segunda etapa de partida no placar do Cariri da Sorte. Ninguém é de ninguém. 0 para o Crato, 0 para o Calcaia. Tem caçula na Série A, debutante. O time do Mirassol vai fazer a sua estreia contra o Cruzeiro sábado lá em BH. Um abraço pro amigo Daniel, lá do bairro João Cabral. A informação fica por conta da Madeireira Beira Rio. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Alô, torcida do Crato. Alô, pessoal da cidade do Crato e também da área rural da cidade do Crato. Obrigado pela companhia. Todo mundo acompanhando a transmissão da Vale FM. Bola pelo meio, tenta outra vez o time do Calcaia. O jogo já está parado com a marcação da falta ali bem no círculo central em favor da equipe do Calcaia. Ô, meu querido PPV, eu vejo nesse momento o jogo extremamente aberto com
com ambas as equipes com possibilidades de gol e, obviamente, da classificação. O Crato não tem mais o controle total da partida. O Caucaia se lança também ao ataque, chega, assusta o goleiro Josué, porém as melhores chances ainda são do Azulão da Princesa. O Crato perdeu uma válvula de escape, o Matheus Bahia, e tomara que não tenha nenhuma lesão de ligamento para que o atleta não perca o restante da temporada. O Adriano não dá a mesma intensidade na série do Crato. O Rogerinho bem marcado como artilheiro da equipe da competição. O Caucaia está muito esperto e o jogo 0-0 caminha para ir para as penalidades. Tomara que o Crato não surpreenda com essas investidas do Caucaia e que mantenha essa boa postura e aquele capricho no último terço do campo. É o que está faltando ainda para o nosso Azulão da Princesa. Tá legal a opinião de Pedro Paulo Vieira aqui no Timaço da Vale FM. Lembrando, quer ficar bem informado, acesse e siga o nosso Instagram. Lá você segue Timaço da Vale, é o Instagram da Vale FM, da equipe esportiva do nosso Vale Esportes. Eu repito, arroba Timaço da Vale. Teixeira toca a bola pelo time do Crato, abriu jogada pela ponta direita, faz o passe, distribui jogada o Ronald, brigou por ela também o Suquita, acabou fazendo a falta, o árbitro paralisa, marcaria a falta do outro lado em favor da equipe do Caucaia, que realmente conseguiu controlar todo o ímpeto do Crato neste segundo tempo. E aí, quer economizar na hora de construir ou reformar? Madeireira Beira-Rio é o lugar certo para você economizar. Madeireira Beira-Rio, na rodovia Juazeiro Barbalha. Fox Team Pirajá, na Avenida Ailton Gomes. Grupo Fox, 25 anos de tradição e compromisso com você. Mais uma mudança no Azulão da Princesa, meu querido Ferreiraço. Pois é, Marcos, sai o 13 Suquita e entra o 9 Jean Bahia. Jean Bahia com a 9 entra no lugar do 13 Suquita. A informação em nome de Casa Com, a casa é sua. Tá legal, Jean Bahia, mais um atacante do time do Crato, talvez até pensando nas cobranças de penalidades, né, caso não haja um vencedor no tempo normal da partida. O Guto toca a bola pela Teixeira, trabalha a bola pelo time cratense, lança a bola pelo meio, deixa a bola dominada, Gugu briga por ela, ela vai sobrando pelo meio, fica trabalhada com Paulinho P10 pelo time do Caucaia, faz o passe, toca a bola para Gugu, brigou por ela. O jogador Lucas Viana na grande área pedindo ali, chegou a zaga tocando, bota a bola para a linha lateral. O time do Crato me parece que também há um problema de condicionamento físico, o time já não corre mais como corria tanto na primeira etapa. Aqui lateral cobrado, time do Caucaia tentou uma jogada, levantamento feito pela ponta direita, tentou o Gugu, antecipação aí do Teixeira, ele prende a jogada, tenta o giro, lançou, explodiu a bola em cima do jogador do Caucaia, Gugu fica com ela dominada, ela vai sobrando agora para Guto, Guto lança na frente, chega agora tentando o Paulinho, a bola vai sobrando, o Crato recupera a jogada, bom lance do jogador Erison do time do Crato, abriu jogada pela direita, faz o passe, tentativa ali pro jogador do time do Crato, que é o Jesus, tentava ali, de qualquer maneira agora, o atacante cratense, o pingo, a bola vai sobrando, o goleirão Gabriel tranquilo para fazer a defesa, meu querido Matheus Ferreira. Na verdade era o 14 Foguinho, que se aventurou ali no ataque com a jogada do Jean pela direita, mas aí não conseguiu efetividade no lance. Cai o goleiro do Caucaia, faz aquela cera, cai outro jogador e vai passando o tempo. No placar da Arena Romeirão, tá 0 para o Crato, 0 também para o Caucaia. Placar em nome de Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto, loja da Rua São Pedro, do bairro Santa Teresa. Conosco também produtos Polebom, Pão Nosso e massa para pastel Tasquinha, que já fazem parte da mesa das famílias caririenses. Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Conosco também Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da segurança e do trabalho da sua empresa. Conferindo 32 minutos, já vamos entrar naquela fase final da partida. A decisão da vaga tá indo para os pênaltis por enquanto. Agora é aquela coisa, pelo andar da carruagem, quem fizer um golzinho PPV deve garantir a vaga. Quem fizer um gol vai passar o ferrolho e a chave aí na casinha, viu, Marco Valério? Mas as duas equipes tentando, Crato e Caucaia em busca desse gol, mas pelo tempo, pela intensidade que foi o primeiro tempo,
O Crato atacava muito, o Calcaia se defendia muito bem. Acho que a perna já começa a ficar bamba, faltam menos de 15 minutos para o final da partida. Acho que ninguém vai se arriscar tanto numa hora dessas do jogo. Começou. E a gente percebe claramente também que os jogadores não têm mais a mesma condição física do primeiro tempo, principalmente os atletas do time do Crato, jogando de forma bastante lenta nesse segundo tempo. A bola vem tocada com o Adriano Jesus, lançou na frente, agora Guto tenta a jogada pela ponta esquerda com Pingo, houve a falta. O árbitro manda seguir o lance. Fala, JF. A bola já rola lá em Itaquera. Começou a decisão do Campeonato Paulista. Vale o título para Corinthians ou para Palmeiras. Você não me venha com notícias ruins, tá certo, JF? É tudo que eu mais quero. Aqui Vale FM 99,9, oferecimento Casa Com, material de construção, Casa Com, a casa é sua, na rua Doutor Mauro Sampaio. Não é possível que ele não dê essa falta agora em cima do Rogerinho. E pintou o cartão ali por reclamação, hein, Matheus? Pois é, Marco, mais uma falta em cima do Rogerinho, reclama a zaga do Calcaia, pintou o cartão amarelo na informação de Madeireira Beira Rio, camisa 3 do Calcaia, Ramon recebe o cartão amarelo e se pintou o cartão Madeireira Beira Rio, na informação. O Pingo do Crato também recebeu exatamente por reclamação ainda do lance anterior, então cartão amarelo também pro Pingo, camisa 11 do time do Crato. Aqui falta perigosa a favor da equipe cratense para a cobrança, camisa de número 10, Rogerinho, autorizado pelo árbitro da partida, vai levantar bola da boca do gol, quem sabe agora, levantamento da grande área, vem o time do Crato para o ataque, tira a defesa do time do Calcaia, a bola já vai saindo lá do outro lado, Teixeira para a cobrança de arremesso lateral, tem pressa o time do Crato, o Crato quer a vitória do tempo normal, quer garantir a classificação, aí o Teixeira deixa a bola para o Ronald, e agora vai se posicionando para a cobrança da arremesso lateral lá do outro lado, pertinho da bandeirinha, autorizado pelo árbitro da partida, lança a bola da grande área, corta pelo alto, tiraria a zaga de qualquer maneira, a bola vai sobrando em favor do time do Crato, bola dominada pelo jogador Teixeira, tentou, girou pro Rogerinho, dominou, faz o passe pro Adriano Jesus, tirou a zaga, afasta Gugu de qualquer maneira, tira o perigo pelo time do Calcaia. Atenção, torcedor, confira a hora no Timaço da Vale FM. 9 da noite, 40 minutos, 9h40. O tempo vai passando aqui na Arena Romeirão. Ares Motos traz agora o tempo do jogo do Campeonato Cearense, Série B. 35 minutos do segundo tempo, zagueirão Túlio domina, bate em cima do próprio companheiro. Eu confirmo para você, 35 da primeira etapa, olha o Crato tentando de novo, saiu ali o goleirão para fazer a defesa, Gabriel pelo time do Calcaia. Confirmando 35 minutos do segundo tempo, Arena Romeirão, no placar do Cariri da Sorte, Calcaia e Crato não saíram ainda do 0-0. Primeiros 3, quase 4 minutos da decisão do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras, por enquanto, empatam em 0-0. A informação para a Casa Com. A casa é sua. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM, obrigado pela companhia, oferecimento Ramagem Couros, bom gosto e criatividade em carteiras e bolsas em couros, sinônimo de qualidade. Trabalhamos também com o apoio do vereador Chagas Moura, paixão pelo esporte. Jogo parado, tem um atleta do time do Calcaia caído, vai receber ali a presença dos homens da maca. E é exatamente o Adilton, camisa de número 5, volante do time do Calcaia, correu bastante. Aliás, tem muito jogador que você percebe daqui, PPV, que está extasiado, né? Tá exausto realmente e muito cansado. 10 minutos finais, agora quase 37, menos que isso, o senhor Rodrigues Júnior não deve esticar muito nos acréscimos. E pelo lado da carruagem, Marco, é aquilo que a gente vinha falando, ninguém vai ter perna para arriscar tanto e nem vale arriscar tanto, é tentar trabalhar uma bola e quem sabe chegar ao gol. Se não chegou até agora, vão se segurar e caminha para as penalidades, a decisão da vaga do adversário do Quixadá na semifinal.
Lembrando que uma semifinal já está definida entre Itapipoca e Maranguape. A outra semifinal tem o Quixadá já assegurado diante do Crato ou diante do Caucaia. Caucaia que está processando mais 2 alterações. Aliás, as 2 últimas do time do Caucaia para tentar oxigenar um pouco aí o time visitante, hein, meu querido Anderson? Saiu Adilton com a camisa 5, entrou o número 19 no Caucaia, o Juan, e saiu 9, o Ailton, e entrando o 17 no Caucaia, o Bruninho. Entrou o 17 e o Bruninho com a 17 e o 19, Juan, e saíram Adilton e Ailton, Ney Raposa, Metropolitana, Marco. Aqui o time do Caucaia tenta a bola pelo alto, Lucas Viana ali fez o toque, mas já estava marcada a irregularidade, só tiro de meta em favor da equipe do Crato. Aqui vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento ESC Pré-Vestibular e Cursos, preparando você em busca da aprovação. ESC Cursos, ligue 99982-2476. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Motel Imperial, novos e aconchegantes apartamentos. A direção do nosso querido André Lemos. Torcedor do Crato decide apoiar a equipe no finalzinho, cobrando um pouco mais de celeridade do time cratense, que realmente teve uma queda de produção muito grande no segundo tempo. A bola vem tocada, tentativa ali do camisa de número 9, tentando a jogada, exatamente o Jean Bahia abriu jogada para o Rogerinho agora, recebeu do Adriano Jesus, aí o Rogerinho toca errado, vem cortando ali o Gugu e falta depois em cima do jogador do time do Caucaia, vai pintar cartão, mais uma agora pro volante do Crato, hein, Matheus? Pois é, Marco, camisa 5, Guto recebe o cartão amarelo e se pintou o cartão Madeireira Beira Rio. Na informação, o amarelo deve-se a falta e reclamação ali no meio campo. Casa com material de construção, casa com a casa é sua. Conosco também Cariri da Sorte. Você pode ganhar um iPhone 16 com apenas R$ 1,99 domingo no Cariri da Sorte Extra. Compre já, somente pelo aplicativo do Cariri da Sorte. Aqui 0-0. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. No Romeirão, 9h45 da noite. Ares Motos traz agora o tempo de jogo do Campeonato Cearense Série B. 40 minutos do segundo tempo, 40 da segunda etapa. No placar do Cariri da Sorte, eu confirmo: 0 para o Crato, 0 para o Caucaia. De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport vai fazer a sua estreia sábado contra o São Paulo, lá na capital paulista. A informação fica por conta da Casa Com. A casa é sua. Futebol de primeira é com o Timaço da Vale. Marco Valério. Todo mundo ligado no Timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Oferecimento de Ramagem Couros, também para a churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri. A bola fica dominada pelo time do Caucaia no campo de defesa. Abertura de jogada pela canhota, recebeu o lateral Ítalo, lá do outro lado, faz o passe buscando a chegada ali do Bruninho, antecipação da zaga, mesmo assim ele recupera a bola pelo time do Caucaia, desce perigosamente para a boca do gol. Olha ele fazendo todo o carnaval ali pela ponta esquerda, vem tirando a zaga, bota a bola para a linha lateral, depois teve a falta do Bruninho ali do outro lado, bola que favorece ao time do Crato no campo de defesa. Aqui Vale FM 99,9, lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval, para pedir aquela pizza deliciosa, JF. Ainda dá tempo? Como é que eu faço? Dá tempo sim, dá tempo. Pega o celular aí, manda mensagem para o 988-42-9514. Tá certo! Abraço também pro pessoal lá na Pizzaria do Val, acompanhando o nosso Timaço da Vale. Aqui 0-0, reta final de partida. Daqui a pouquinho o anúncio nos acréscimos do árbitro do jogo. A bola para Erisson, domina a bola pelo time do Crato, toca a bola mais atrás, seria pro Pingo. Cortou a defesa do time do Caucaia. A bola vai sobrando mais
mais uma vez em favor do Azulão da Princesa. O toque de bola feito pela direita, trabalha a jogada, Pingo retrocede a jogada, deixa a bola dominada pelo meio agora com o jogador que é Guto, distribui jogada, toca a bola da frente, vem o Crato para o ataque, a tentativa e a falta em cima do atacante cratense, tá marcada a falta, é falta boa pro time do Crato, quem sabe agora, Matheus Ferreira. É falta, Marco, para o Crato Esporte Clube, em cima do 11 Pinco, falta boa, próximo da área, pega a bola o 7 Erisson e vai chuveirar da área, Marco. E todo o time do Caucaia agora no campo de defesa. 43 minutos, um golzinho agora seria ótimo. Jogadores do Kratos mais altos, posicionados na grande área. Erisson vai levantar a bola na grande área, placar de 0-0. Vamos lá, capricha, capricha, Azulão da Princesa. Vai o Erisson para a cobrança, para colocar o Cariri na fase semifinal do campeonato. Com ele toda a esperança do torcedor cratense. Autorizado pelo árbitro, levantou, bola na boca do gol, tirou parcialmente a zaga. A bola vai sobrando para Rogerinho aqui pela ponta esquerda. Driblou bem, falta em cima dele. Falta do Juan, que recebeu cartão também, hein, Matheus? Falta do Juan no setor de ataque. O Rogerinho recebeu na esquerda, tentou o ataque. O Juan derrubou e recebeu o cartão amarelo. Se pitou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação. O Rogerinho conversa ali com os jogadores do time do Caucaia. Os atletas cercam o camisa 10 do Crato, mas está marcada a falta. É que tem um jogador do Caucaia caído ali na marca do pênalti, não é assim, Matheus? É o camisa 2, Boró. Boró, camisa 2, estava no chão, mas já se levantou. Vai ser cobrada a falta da equipe do Crato aqui pela esquerda. Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, agora com excelente serviço de pintura e funilaria, eu disse Alain Martelinho de Ouro. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço na Praça do Pio 12, conosco também, Centro Universitário Leão Sampaio e Asconte Contabilidade. Adriano Matos é o contador, contato 3511-6208. Rogerinho, 44:30 do primeiro tempo, não, do segundo. Já é da segunda etapa. 44:30 do segundo tempo. Rogerinho para a cobrança, vai levantar a bola da grande área, placar de 0-0. Vamos lá, Rogerinho, capricha aí. Todo o time do Crato praticamente no campo de ataque, à exceção do goleiro e também do Guto. Autorizado, levantou para a boca do gol, desvio de cabeça, a bola na rede, pelo lado de fora. Só tiro de meta para a equipe do Caucaia, bateu. Na tentativa do Rogerinho, aqui pela esquerda, na falta, a cobrança de falta. Jogou na área, o camisa 4, Túlio, resvalou com a cabeça, Marco. E levou aquele da torcida. Não é de vaia, é de frustração, porque essa bola não entrou. Mais uma tentativa do Crato Esporte Clube. Gabriel na cobrança do tiro de meta. 4 minutos serão acrescidos ao tempo regulamentar obrigatório, 45 pelo meu, vamos até 49. O árbitro realmente não esticou muito a baladeira não, teve muitas substituições, muitas paralisações com jogadores caídos, havia uns 6 ou 7 aí, ele deu 4 minutos. Placar de 0-0, time do Crato tenta a bola com o Adriano, o árbitro deu ali o toque de mão do jogador da equipe cratense, tá marcada a falta pela direita. Irregularidade em favor da equipe do Caucaia. Dourado Joias, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda joias da Dourado Joias. Conosco também, Posto Asa Branca, combustível de qualidade com a marca Petrobras. Sábado pela manhã tem um evento, é o Dogão do Posto Asa Branca com hot dog. Aí grátis para você que abastecer lá no Posto Asa Branca, música ao vivo, vai ser uma festa só no sábado pela manhã. Volta outra vez a bola tocada pelo time do Caucaia com Ramon, lançou bola na frente, a bola vai sobrando para Jefferson, não tem domínio, deu bobeira, olha o Crato chegando, a bola tocada pela ponta direita, muito forte, aí não dá pro jogador camisa de número 9, Jean Bahia, a bola acaba saindo, então é lateral para a equipe do Caucaia que não tem pressa nenhuma. Caucaia nitidamente quer
a decisão da vaga pelos pênaltis aqui na Arena Romeirão, com boa presença de público Detalhe. do torcedor cratense. Fala, Matheus. No intervalo do jogo, Marco, eu acabei não trazendo essa informação. Comissão técnica do Crato do Caucaia vibrando o empate até então no primeiro tempo. Olha o time do Crato tentando ainda. Rogerinho mete a bola no comando, tirou a defesa. Volta mais uma vez Rogerinho pelo time do Crato. Ele é habilidoso, faz o passe, toca a bola pelo meio, deixa a bola trabalhada. Guto recebe pelo time do Crato. Volta a bola para Foguinho, abriu jogada pela ponta direita ainda. O time do Crato vem tentando, vem organizando com Ronald. Lança a bola, tentava ali a jogada, escapuliu a bola do Jean Bahia. A bola acaba saindo lateral então para a equipe do Caucaia no campo de defesa. PPV 47. O árbitro prometeu ir até 49. Será que sai um golzinho ainda nesse tempo de bola rolando, PPV? Se for sair gol, que seja do Crato, né, Marco? 47, acho que o destino quer que você volte a narrar uma decisão nas penalidades e tomara que o Crato leve a melhor. Lá vem o Crato no ataque. E o time do Crato vai tentando aqui no finalzinho, 47-30. Já vai terminar o jogo. O árbitro já olha ali o seu cronômetro. Como é que é, PPV? Tá faltando perna, tanto para o Crato como para o Caucaia. As equipes, você percebe os atletas bastante desgastados nessa reta final. E tá todo mundo já pensando na decisão por pênaltis para dar a última cartada para tentar chegar à semifinal. E aquela coisa, ninguém arrisca demais exatamente pelo medo de tomar um gol que a esta altura dos acontecimentos não dá mais para você tentar correr atrás do gol tomado. Aqui fim de papo! Termina 0 Crato, 0 também para o time do Caucaia. A decisão será nas cobranças de pênaltis. Jogadores do Caucaia meio que comemoram ali, levar para a decisão para os pênaltis. Já o pessoal do Crato sai quietinho ali para se reunir, até porque daqui a pouco a gente vai conferir os jogadores do Crato, os jogadores do Caucaia, toda a definição nos pênaltis. E fazia tempo que, sinceramente, eu não vi uma decisão por pênaltis. Ontem, bem que poderia ter acontecido, né? Para o Guarani ter essa oportunidade, mas o Guarani perdeu no tempo normal de 1-0 para o Maranguape, que está classificado para a semifinal contra o time do Itapipoca. E aqui a gente vai conhecer logo mais o semifinalista que enfrentará a equipe do Quixadá. Ou o Crato ou o Caucaia, porque deu 0-0 nos 90 minutos mais os acréscimos. Matheus Ferreira e Anderson Luiz com clima. Aí por baixo, Matheus. Tô aqui do lado do Guto. Guto, você que tem muita experiência no futebol, decisão por pênaltis, como tá a equipe, principalmente depois desse segundo tempo? Primeiramente, né, boa noite. É um jogo muito difícil. Um jogo que o Crato, na minha concepção, no primeiro tempo era fazer 2 ou 3 gols, né, mas não fizemos. Agora está no pênalti, Deus abençoe a nós aí. A gente está classificado. É um dos batedores? Não. A postura está pesada aqui, né? Acredito que vocês só câmbio do jogo, um jogo muito pesado. E Deus abençoe nosso batedor, que dê tudo certo. Valeu, Guto. Tá aí um dos jogadores do Crato, o Anderson Luiz. Os jogadores do time do Caucaia estão todos no gramado, então a gente não pode ter acesso até o gramado para conversar com os atletas. A gente só tem acesso aqui, essa parte por trás das placas de publicidade. Então, se tiver mais alguém por aí, Matheus, pode ficar à vontade. Todos os jogadores foram chamados aqui para o campo para poder fazer aquela conversa com a comissão técnica. Apenas o Matheus Bahia aqui chorando bastante, sentindo bastante dores aqui no joelho esquerdo. Está aqui fazendo acompanhamento com o pessoal aqui da comissão médica. Só um detalhe, Matheus, nesse exato momento, o goleirão Gabriel está conversando bastante com um dos preparadores em relação às cobranças. Dá para ver que ele fala sobre cada atleta que vão bater em relação ao Crato. Então, o Caucaia já esperava essa decisão por pênalti, estudou bastante o adversário, o time do Crato, para que levasse esse jogo para as penalidades máximas, viu, Marco? Tá legal, vamos ficar na expectativa, né? Primeiro, qual lado que o árbitro vai utilizar para a cobrança das penalidades, dos pênaltis. Agora, João Filho, você me lembrou a questão de decisão por pênaltis aqui. Sim.
ano passado, e o PPV foi quem me lembrou, eu não estava aqui nesse jogo, era o Delton Sá que narrou essa partida, tivemos aquela decisão por pênaltis exatamente na fase quartas de final entre Cariri e Guarani. Exatamente. Você lembra, né? Lembro sim que o Cariri acabou vencendo, consequentemente se classificando para a próxima fase da segundona. E foi aquele jogo do problema no elevador. O presidente do Cariri, o Rosenberg Freitas, ficou lá, ficou uma certa angústia, e aí acabou saindo, tudo bem, e aí para os pênaltis deu o Cariri, né? Deixa eu aproveitar para ouvir aqui o PPV, enquanto o pessoal se organiza ali por baixo. 0-0. Ficou de bom tamanho a igualdade no placar para que a decisão acontecesse nos pênaltis, PPV. Pela falta de pontaria e de arriscar a ousadia do time do Crato, o Caucaia se segurou e tentou. O Crato se defendeu muito bem, controlou as ações do jogo, faltou o gol. Como disse o Guto ao Matheus Ferreira, pelo que criou no primeiro tempo, o Crato merecia sim ter virado de primeiro para o segundo tempo com o gol. Não fez, tentou no segundo tempo, o ritmo foi diminuindo, o cansaço foi batendo. O Crato chega a uma decisão por pênalti, se não me engano, a última decisão por pênalti do Crato, numa semifinal de Fares Lopes contra o Guarani, já que você narrou, Marcos, se não me engano. E agora, no mesmo gol, onde tivemos a decisão entre Guarani e Cariri, o gol da Avenida Castelo Branco, teremos a decisão entre Crato e Caucaia, valendo vaga na semifinal. Tomara que o Crato tenha uma melhor sorte e continue na luta para que o Cariri tenha um representante na Série A do ano que vem. É bom lembrar aí para todo mundo que, diferentemente do que acontecia no passado, não tem mais aquela relação dos 5 batedores. Os dois times se posicionam ali na linha divisória do gramado, como está acontecendo agora, e um por um, o atleta de um lado, depois o atleta do outro, parte ali para a cobrança. Então a gente já está percebendo ali, e parece o Crato ser o primeiro a bater o pênalti, não é assim, Matheus Ferreira? Isso, Marco, tô pegando aqui a questão do Crato, tá indo o Erisson na cobrança, Erisson, Pingo, Rogerinho, Túlio e Adriano Jesus são os batedores do Crato Esporte Clube. Tá legal, uma a uma a gente vai informando pro torcedor. O primeiro é o Erisson. Gabriel tá lá no centro do gol do time do Caucaia, né? E se movimentando, aquela coisa toda, mexe para um lado, mexe para o outro, exatamente para tentar ali atrapalhar. Vai o Erisson para a cobrança, a primeira cobrança para o time do Crato. Partiu Erisson, bateu para fora. Erisson, camisa 7 do Crato, perdeu a primeira cobrança de pênalti, bateu para fora. Começou mal o time do Crato, viu? Que coisa, que pena. Erisson bateu muito mal. Agora vamos ver, meu querido Anderson Luiz, quem se posiciona para a cobrança pelo time do Caucaia. P10, primeiro é o P10, viu? Paulinho, conhecido P10, que é das atrações desse time do Caucaia, preparando-se para a cobrança. Vai o Paulinho para a cobrança no centro do gol Josué. Portanto, o Crato já perdeu uma. Tá 0-0, mas o Crato já perdeu um pênalti. Paulinho para a cobrança, partiu, bateu, defendeu Josué. Goleiro do Crato foi buscar o pênalti. E a torcida do Crato comemora como se fosse um gol, hein, Matheus Ferreira? Pois é, Marco. Josué brilhou na cobrança de pênalti. Cobrança de pênalti no canto esquerdo. Ele foi lá e pegou. Josué defendeu também para a equipe do Crato. Na cobrança, camisa 11, Pingo. Vamos lá, Pingo, para tentar marcar o primeiro gol agora pelo time do Crato. Autoriza o árbitro Gabriel do Caucaia no centro do gol. Vamos lá, Pingo. Só mais você, Pingo. Um dos destaques do time do Crato no campeonato. Partiu Pingo para a cobrança de perna direita. Gol! Gol do time do Crato, Pingo! Bota a bola lá dentro. Jefferson.
Sai na frente o time do Crato. Pingo, camisa de número 11, faz 1-0. Agora quem é que é, Anderson? Camisa de número 4, Jefferson. Zagueiro Jefferson. Zagueiro geralmente perde pênalti. Olha aí, ó. Torcedor do Crato vai gritando aqui na Arena Romeirão. Pressão do torcedor cratense para o Jefferson. Vai autorizar o árbitro da partida. Bora botar essa bola para fora, Jefferson. Vamos lá, Jefferson, para fora. Partiu, bateu para dentro. Gol do time do Caucaia. Jefferson, camisa de número 4. Agora vamos ver quem vai pelo time do... Aliás, Jefferson para o Caucaia, né? Tá 1-1 nas cobranças de pênaltis. Agora quem vem pelo time do Crato? Matheus. Camisa 4, Túlio. Túlio, zagueiro que entrou no segundo tempo, vai realizar a terceira cobrança do Crato Esporte Clube. Tá certo, uma informação em nome de Diniz Supermercados, também para Alain Martelinho de Ouro. 1-1 no placar, vai para a cobrança, portanto, camisa de número 4, zagueiro Túlio, entrou no segundo tempo pelo time do Crato, autorizado pelo árbitro da partida. De um lado Túlio, do outro Gabriel, goleiro do Caucaia. 1-1 é o placar de momento. Túlio partiu para a cobrança, bateu, tá lá dentro! Vibração do torcedor cratense do Romeirão. Túlio, 2-1 para o Crato. Agora é a vez do time do Caucaia. Anderson. Lucas agora na cobrança, viu, mano? E o torcedor do Crato continua dando pressão. Lucas Viana é um dos artilheiros do campeonato, destaque do ataque do time do Caucaia, que também só entrou no segundo tempo, no lugar do Ailton, que não marcou no tempo normal, até porque o jogo foi 0-0, ninguém conseguiu marcar no tempo normal. O torcedor do Crato vai vaiando, exatamente para tentar tirar a concentração do atacante da equipe do Caucaia. Lucas Viana para a cobrança. Partiu, bateu na bola, gol. Aliás, que categoria do Lucas Viana, hein, Anderson Luiz? Como manda a cartilha, bola no canto, goleiro no outro, no alto, difícil para o goleirão pegar, mas o gol para a equipe do Caucaia. Então vamos lá, tá 2-2, não é assim, PPV? 2-2 em 3 cobranças para cada equipe. O Crato perdeu um pênalti, converteu 2. A mesma coisa para o time do Caucaia. E agora quem vem para a cobrança, meu querido Matheus? Rogerinho, artilheiro do time e do campeonato, na cobrança. Rogerinho, camisa 10 do time do Crato, também entrou somente na segunda etapa. Vai partir para a cobrança do pênalti, partiu, bateu, tá lá dentro! E olha como fez o Rogerinho, na cavadinha. Aí o torcedor do Crato não aguenta, né, meu querido Matheus? Abusado, Rogerinho. Cobrança na cavadinha, parou na frente do goleiro, tirou uma onda. Rogerinho, camisa 10, converte para o Crato. É a chance do Crato de permanecer na frente, Marco. E agora quem vem, Anderson? No time Bruninho. Ano passado eu vi esse filme, viu, Marco Valério? Só que o Dudu errou. Bruninho para cobrança pelo time do Caucaia. O Crato sempre colocando pressão, sempre à frente do placar. Numa dessas, o jogador do time do Caucaia erra. Bruninho para cobrança. Ele bate de perna esquerda. Tá lá, Josué. Josué tá na hora. É agora, Josué. Partiu Bruninho. E o gol do time do Caucaia. Ele tirou uma onda ali com a torcida. Assim como fez também o Lucas Viana, tá 3-3. Agora vamos ter a quinta cobrança do time do Crato, fechando a série de cobranças, né? Nessa primeira fase, 5 cobranças para cada time. Quem é que vem pelo time do Crato, Matheus? Adriano Jesus. Adriano Jesus, que também entrou na segunda etapa, pode converter para o Crato Esporte Clube.
Adriano Jesus prepara-se para a cobrança. Ali no centro do gol, Gabriel, goleiro do time do Caucaia. Vamos lá, Adriano. Energia positiva para o cobrador do time do Crato. Com ele a torcida cratense na expectativa. Partiu Adriano para a cobrança. Gol do Crato. E que tirambaço ali do Adriano Jesus. 4 para o Crato. 3 para o time do Caucaia. Última cobrança para o Caucaia. Se perder, acaba. E o Crato está classificado. Quem vem para a cobrança? Anderson. Camisa de número 6, Ítalo. Ítalo na cobrança. Esse Ítalo não sei não, hein? Não passou muita segurança não. É aquela coisa, se o Ítalo fizer, seguem cobranças alternadas. Se o Ítalo perder, o Crato está classificado. Vai lá o Josué, catimba um pouquinho, manda um recado pro Ítalo. E o árbitro da partida, Rodrigues Júnior, vai autorizar. Até agora o Ítalo não toma distância. Toma pouca distância, camisa de número meia dúzia. Agora sim, né? Afastou-se um pouco mais para pegar um pouco mais de impulsão para a cobrança do pênalti. Vai ali Ítalo para a cobrança. Se perder, acaba. Partiu, bateu, tá lá dentro. Gol do time do Caucaia. 4 para o Crato, 4 para o Caucaia. Agora acabou aquela fase inicial de 5 pênaltis para cada lado. E vamos agora para as cobranças alternadas. Quem é que vem no time do Crato, meu querido Matheus Ferreira? Jean Bahia, camisa 9. Outro jogador que entrou no segundo tempo. Atacante. Vai cobrar a sexta cobrança para a equipe do Crato. Vamos lá, tá 4-4 o resultado nas cobranças e pênaltis. Agora não tem mais a série de 5, são cobranças alternadas. Vai o Jean Bahia, camisa de número 9 para a cobrança pelo time do Crato. Informação para Farmácias Fernandes, também para Cariri da Sorte. Vai partir para a cobrança. O árbitro autoriza ali a cobrança do pênalti em favor do time do Crato. Vale vaga para a semifinal do campeonato. Vai então o Jean Bahia, partiu, bateu, tá lá dentro! Gol do Crato! 5-4 pro time do Crato. E agora aquela coisa, sempre colocando pressão pro time do Caucaia. Se perder, tá fora, não é assim, Anderson Luiz? E quem vem pra cobrança é o 3, Ramon, o zagueirão Ramon agora na cobrança, viu, Marco Valério? Eu admito aqui que eu não gosto muito de zagueiro cobrando pênalti não, sabe? Numa dessas o Ramon isola a bola e o Crato vai para a semifinal. Vamos torcer, né, PPV? Vamos lá, Josué para a cobrança. Aliás, Josué no centro do gol. Vai o Ramon para a cobrança. Camisa 3 autorizado. Vai o zagueirão do time do Caucaia. Partiu para a cobrança. Toma pouca distância, gol. Deslocou totalmente ali o goleiro do time do Crato. Ninguém perde mais, não é assim, Matheus Ferreira? Pois é, Marco. Cobrança de pênalti. Deslocou total o Josué, o camisa 3. O Ramon, gol do Caucaia na cobrança, camisa 14, Foguinho para o Crato Esporte Clube. Vai para a cobrança, portanto, o zagueiro Foguinho, revelado pelo time do Campo Grande. Atuou no Guarani, atuou no Barbalha, tá agora no time do Crato, titular desde o princípio da partida desta noite, no tempo regulamentar 0-0. Aqui tá 5-5 nas cobranças e pênaltis. Vamos lá, Foguinho para a cobrança, autorizado, camisa 14, partiu, bateu, é gol! É gol do Crato! 6-5 pro Crato, Matheus. Foguinho cobrou com a perna direita, colocou no canto direito do goleiro Gabriel pulou pro lado esquerdo. É gol do Crato Esporte Clube na penalidade. 6-5 para o Crato. Mais uma cobrança do Caucaia. Aliás, um excelente aproveitamento tanto do Crato como do Caucaia até agora. Em 7 cobranças, o Crato fez 6. O Caucaia agora vai para a sua 7ª cobrança. Quem é que está aprontando a bola por ali, meu querido Anderson? 19, Juan.
Juan entrou também na segunda etapa. Ali vai ajeitando para a cobrança pelo time do Caucaia. Autorizado pelo árbitro da partida, goleirão Josué tá doido para pegar essa bola. Torcedor do Crato quer a classificação. Partiu, Juan bateu. E o gol do time do Caucaia. Juan, camisa de número 19. 6-6 no placar. Ninguém erra, né, PPV? O Josué pegou a primeira e tá limpando a barra do Crato até aqui, né? Tem que repetir, o Crato agora vai para mais uma cobrança, tem a vantagem de continuar em vantagem, tem que acertar, tem que ter muita tranquilidade. E aí, Marco, essa hora é que vai botando aquela pressão. A gente vê um jogador experiente como o Guto, que sempre correu de decisões de pênalti. Se pelo andar da carruagem todo mundo acertando, vai ter que cair no pé dele. Agora a gente torce para que esta defesa do Josué chegue logo e garanta a classificação do Azulão da Princesa para a fase semifinal. E agora vai o Juan para a cobrança. Ronald. Camisa de... Aliás, Ronald, obrigado. Ronald para a cobrança. Partiu, lateral direito, bateu. É gol do Crato. É o 7º, meu amigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gols em 8 cobranças. 7-6 para o time do Crato, para colocar pressão no time do Caucaia. Quem é que vem agora, meu querido Anderson Luiz? Camisa de número 18, o Jair Pitbull. Jair Pitbull na Não é cobrança. o 15, não? Perdão, 15 Gugu, é porque eu tô de frente. 15 Gugu. Gugu, camisa de número 15, atacante. Bom jogador também. Quem sabe numa dessas, o goleirão pega. Gugu para cobrança, pelo Caucaia, bateu, é gol. E olha só, ele ainda faz ali uma ondinha, manda beijinho para a torcida do Crato. Foi o Pitbull. Era o Pitbull. Era o Pitbull mesmo? Era o Pitbull. Ah, tá certo. Jair Pitbull. Por isso que ele imitou ali o Pitbull, né? Então tá 7-7. 7-7. E o cara do Crato ali, o Ronald, não gostou, né? Pai, não é nada de confusão, não. Vamos se concentrar nos pênaltis. O Pitbull, ele acabou fazendo uma provocação acima da média, né, Marco? E aí, mas o árbitro tá aí pra punir, né, rapaz? Não vamos Exato. tumultuar, não. Vamos se concentrar na cobrança do Teixeira, não é isso, Matheus Ferreira? Isso, Marco Valério. Teixeira na cobrança. É o 8º, Marco? Eu tô perdendo as contas, viu? É o 8º. 8ª cobrança do Crato Esporte Clube. Vamos ver se converte. Vamos lá, cobrança. Rapaz, eu tô gritando tanto gol aqui, eu acho que é a 9ª cobrança, né, PPV? Vai para a cobrança, portanto, Teixeira, camisa de número 3. Já chega no Guto, né? Ele vai ter que bater de qualquer maneira. A não ser que resolva logo agora. Agora esse árbitro gosta de aparecer um pouquinho, viu? Já percebi. O senhor Rodrigues Júnior gosta de aparecer um pouquinho. Vai lá o Rodrigues Júnior para a cobrança, autorizado pelo árbitro da partida ali. O Teixeira recebe a bola no centro do gol, Gabriel. Vamos lá, Crato, tá na hora de acabar com isso. Tá na hora de conquistar a classificação. O time do Quixadá tá a la vontade, apenas esperando o classificado daqui para enfrentar no próximo domingo Crato e tomara que seja contra o time. Aliás, Quixadá contra o time do Crato. Partiu Teixeira, bateu e é gol! Teixeira marca mais um pro time do Crato. 8-7. Agora vamos ver quem é que vem pelo time do Caucaia. Uma hora alguém perde no time do Caucaia, não é assim, Anderson Luiz? Uma hora alguém vai perder, viu, Marco Valério? Mas me parece o camisa de número 2, Boró. Agora na cobrança, camisa de número 2, isso, Boró, na cobrança da penalidade, viu, Marco? Lateral, Boró vai para a cobrança. Se ele fizer, continua. Se ele perder, o Crato está classificado. Tudo isso para você numa informação de casa com material de construção. Também para Madeireira Beira Rio e ESC Pré-Vestibular e Curso. Continua a provocação entre os jogadores ali e o técnico está indo com cartão amarelo. O árbitro, né? E o árbitro, perdão. O Rogerinho vai receber o cartão amarelo. E eu acredito que o Pitbull, exato. Se pitou o cartão, Madeireira Beira Rio, na informação, Pitbull para o Caucaia,
e o Rogerinho para o Crato. Tá aí, o goleiro Josué tenta desconcentrar ali o lateral direito Boró, que vai para a cobrança pelo time do Calcaia. O árbitro já voltou, manda ali o Josué tomar o seu lugar, se posicionando no centro do gol. É mais uma cobrança para o time do Calcaia. Aqui vale FM 99,9, decisão de pênaltis para valer uma vaga para a semifinal da Série B do Campeonato Cearense 2025. Ou o Crato ou o Calcaia será o quarto classificado para a fase semifinal. Vai o Boró para cobrança. Torcedor do Crato vai. Partiu o Boró, bateu. Defendeu Josué. O Crato está classificado. Ó, querido Crato Esporte Josué pega o pênalti. O Crato está classificado. O Crato é a região do Cariri. A esperança continua viva. O Crato joga no próximo domingo a semifinal contra o time do Quixadá. E o Josué é o grande herói da classificação, Matheus Ferreira. É festa da torcida do Crato Esporte Clube. O Crato está nas semifinais do Campeonato Cearense da Série B de 2025. Vibra a torcida, vibra os jogadores. Josué, o herói da partida. O goleiro Josué é o herói da partida. Vibra a torcida. Vamos pegar aqui uma informação aqui com o Dalvan. Vamos ouvir o Dalvan. Várias oportunidades. Com certeza, né? A gente tem que fazer. Valeu para casa, pressionamos, criamos, mas infelizmente a bola não entrou. Mas graças a Deus, Deus é bom, na hora certa a gente conseguiu. Dalvan, brilhou a estrela do Crato Esporte Clube. Você que entrou no primeiro tempo, pode dar uma colaboração. O que é que você pode falar para essa torcida? Agradecer, né? A presença deles é mais importante. Fizeram uma festa linda e tá de parabéns. Obrigado, Dalvan. Festeja toda a torcida do Crato Esporte Clube. Muita emoção aqui. Tá um pouco difícil até de entrevistar, mas vamos tentar aqui entrevistar os jogadores do Crato Esporte Clube. Vibra toda a torcida, vibra os jogadores, vibra a comissão técnica. É muita alegria, é muita emoção de toda a torcida que esperou toda a semana essa classificação para a semifinal. Vibra toda a torcida. Jean, Bahia. Jean, emoção de passar esse Crato para a semifinal e dar alegria para essa torcida. Primeiramente agradecer a Deus, né, velho? E desde o início do campeonato não foi fácil e eu precisava retornar para o time do Crato para poder limpar uma história que não iniciar uma nova história, né? Mas graças a Deus estamos firmes e fortes para a semifinal. E agradecer o apoio da torcida. Estamos juntos. Valeu, Jean Bahia, comemora com a torcida. É muita alegria, é muita animação, todo mundo junto. Vamos tentar conversar aqui. Eu tô procurando o Josué e não tô encontrando, cara. Ele sumiu aqui. Eu não tô encontrando ele aqui nesse momento, mas eu vou conversar aqui com o Ronald. Ronald, a emoção desse Crato Esporte Clube de passar para a semifinal, vai enfrentar o Quixadá tentando o acesso para a Série A. Primeiramente, sem explicação, né? Começamos como desacreditado, muita gente desacreditou de nós. No final do campeonato conseguimos subir na tabela e daí, graças a Deus, conseguimos passar para a semifinal e, se Deus quiser, rumo à Série A. Aliviado? Aliviado demais, viu? Valeu, Ronald. Muito aliviado aqui com essa emoção de passar. Matheus, tenta chegar no técnico aí do Crato, se é possível. Ele está aqui mais pertinho, aqui perto da linha divisória do gramado. Não sei se ele poderia falar agora, para falar desse momento, porque o time do Crato, ele realmente demonstrou ser o melhor time do Cariri, por isso que está aí na semifinal. Marco, visivelmente aqui emocionado com essa conquista do Crato para esse semifinal. O que é que você pode falar, Felipe, dessa equipe e também dessa conquista? Primeiramente, agradecer a Deus mais uma vez. Ele tem que estar sempre sendo louvado, engrandecido e adorado. O nome dele é maravilhoso.
parabenizar essa rapaziada e que festa maravilhosa, cara. Essa torcida merece muito, essa cidade merece, essa região merece. Se Deus quiser, a gente vai trabalhar bastante, duro. Comemorar hoje, claro, mas ter a cabeça no lugar e vamos buscar o acesso, porque merece o Cariri ter um time na primeira divisão. O tempo é curto para enfrentar o Quixadá, são 2 jogos, mas já tem um primeiro jogo agora no domingo. O que é que já pode pensar para esse Quixadá no domingo? Cara, primeiro é ver quem vai ter perna. Hoje à noite a gente já vai se debruçar em estudar o Quixadá, a gente já conhece algumas coisas, trabalhamos 2 partidas contra eles, uma a gente venceu, outras foram superiores. É um confronto de 180 minutos, vai ser um jogo difícil, vai ser decidido lá. Hoje a gente teve a vontade de decidir aqui. Vai ser duro, mas pode ter certeza que essa vibração da torcida vai estar no coração de cada um e a gente vai lutar pelo acesso até o final. Agora confesso aqui, depois de 9 pênaltis, o coração tá em dia aí? Cara, depois do 5º, a gente vai só esperando acabar, entregando nas mãos de Deus. Ele é maravilhoso. Aí, parabéns aos meninos, Josué, que foi muito bem hoje também. E agradecer a Deus, mano. É isso aí. Valeu, Felipe. Vai vibrar aí com a torcida, com todos os jogadores que comemora. Eu ainda não encontrei o Josué, Marco, mas eu tô atrás aqui para poder falar com camisa 12 do Crato Esporte Clube. Eu acho que ele foi tirou o herói. a camisa, Tá por isso aqui. que você não tá achando ele, viu? Josué, conversar aqui com ele aqui. O herói da partida, Josué, rapidinho, cara. Como é que foi essa cobrança de pênaltis? O que é que você pode falar, né, dessa loucura que foi essa cobrança de pênaltis, essa conquista por Crato Esporte Clube? Ah, cara, só Deus sabe o que eu passei. Longe da família. Minha família tá lá na Calcaia. Só agradecer a Deus mesmo por que Ele tá fazendo na minha vida. Agradecer também minha namorada, minha sogra, que é o meu conforto, que eu tô longe da família, eles estão aqui, né? Mas só Deus sabe o quanto eu venho sendo criticado pela família. E eu acho que essa torcida merece. Eu estar podendo retribuir isso é maravilhoso. Agora é só comemorar. Hoje, descansa aqui, domingo tem mais uma batalha aí. Se Deus quiser, Deus vai honrar. Manda um abraço para a sua família lá na Calcaia. Mãe, pai, minhas irmãs, minha família toda aí da Calcaia. Cláudio, que são meus pais, minhas irmãs. Amo vocês, estou morrendo de saudade. Se Deus quiser, eu vou conseguir esse objetivo que é o acesso. E eu vou chegar aí, vou dar um abraço bem forte, que eu tô morrendo de saudade de vocês. Eu amo vocês pra caralho. Obrigado, Deus, obrigado, Deus. Valeu, Josué. Herói dessa um detalhe, partida. né, Matheus? Ele é de Calcaia e foi o grande responsável pela eliminação do time do Calcaia. Claro, é profissional, tá hoje no time do Crato, tem que dar sempre o melhor de si, né? Pois é, Marcos. Seu registro final por aí, meu querido Matheus Ferreira. Vibra a torcida do Crato Esporte Clube, muita emoção nas arquibancadas. O Crato está na semifinal do Campeonato Cearense da Série B de 2025. O tão sonhado acesso está próximo. Próximo confronto no domingo, ainda sem definição. Se vai ser no Mirandão, se vai ser no Rumeirão, a gente confirma amanhã no Vale Esportes. Tá legal, meu querido Matheus Ferreira, parabéns pelo trabalho, parabéns ao torcedor cratense, ouvindo a Vale FM na cidade do Crato, na região do Cariri e certamente também aqui acompanhando na saída do estádio Romeirão. Deixa eu só agradecer também o trabalho do nosso querido Anderson Luiz, que hoje acompanhou as coisas do Calcaia, que no ano que vem permanece na Série B. E provavelmente poderá ser aniversário de casa, Guarani, Cariri, Barbalha. A gente vai ouvir falar muito do Calcaia ano que vem também, na segundona, meu querido Anderson. Verdade, Marco, é mais um time que é eliminado na quarta de finais do Campeonato Cearense da Série B. Todo mundo nesse clima de velório aqui, acabaram de descer pro vestiário junto com o presidente. Galera, muito triste com o que aconteceu. Lógico, futebol sempre tem que vencer um, e graças a Deus que hoje foi a equipe do Crato, viu, Marco? Ainda bem que deu Crato classificado. Obrigado, Anderson, também pelas informações. Obrigado, nosso querido Matheus Ferreira. Acabou. Excelente trabalho. Fala, JF. Acabou o primeiro tempo da decisão do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras 0-0. Por enquanto, com esse resultado, o Corinthians vai ficando com o título, pois venceu o primeiro jogo por 1-0. Tá legal. E aqui eu quero ouvir a palavra final do nosso querido Pedro Paulo Vieira, destacando esta vitória do Crato nas cobranças de pênaltis, uma cobrança quase que interminável, mas no 9º pênalti cobrado pelo time do Calcaia, o atleta Boró, né, teve a bola defendida pelo Josué, e o Crato é o Cariri na semifinal do Campeonato Cearense Série B.
Pois é, Marcos. Se de um lado teremos região metropolitana com Maranguape contra o Itapipoca, do outro lado o Sertão Central contra o Cariri. O time do Crato será o adversário do Quixadá, o jogo já no fim de semana, no próximo domingo. O Crato, por tudo que criou durante o jogo, criou muito mais oportunidades que o Caucaia, mereceu passar e pode carimbar essa classificação. Tem o selo Josué de qualidade, que defendeu a primeira cobrança da equipe do Caucaia para manter o 0-0 e garantiu a classificação do Crato, defendendo a penalidade do Boró, e foi festa, está tendo festa aqui na Arena Romeirão. Mantém-se viva a esperança do Cariri estar na primeira divisão ano que vem. Valeu, Pedro Paulo Vieira, obrigado pela opinião final do Timaço da Vale FM. Para informar o nosso torcedor, semifinal de sábado serão 2 jogos, né? Diferentemente das quartas e final, que é decisão em jogo único. Nas semis teremos 2 partidas. Então, jogos de ida já nesse fim de semana. Sábado tem o Maranguape recebendo o Itapipoca e no domingo o Crato vai receber o time do Quixadá aqui na região do Cariri. É bom porque são 2 equipes que já se conhecem. O Quixadá já ganhou do Crato na fase classificatória, o Crato já ganhou do Quixadá, ou seja, há um certo equilíbrio e o Crato segue vivo buscando o acesso para a primeira divisão do Campeonato Cearense do ano que vem. Agradecer também a você, meu querido JF, um grande abraço. Até amanhã nos nossos noticiários e também no Vale Esporte, João Filho. Grande abraço, até amanhã. Felicidade, parabéns ao Crato pela classificação. O Cariri permanece vivo para voltar para a primeira divisão do ano que vem. É isso, JF. Parabéns mais uma vez ao torcedor do time do Crato pela sua classificação. Eu me despeço por aqui, na programação da Vale FM.